Ele foi rei até que a morte o levou. Mas o destino lhe deu uma nova chance. E agora, o mundo vai conhecer o verdadeiro poder. Dá o play, aumenta o volume e mergulha nessa leitura épica com o seu mangá. Já deixa o like e se inscreve para não perder nada. Geralmente lemos histórias sobre fracassados e fracos que morrem e reencarnam apenas para se tornarem extremamente poderosos depois. Mas esta história é sobre um rei que já tinha muitas conquistas em sua trajetória antes de morrer. A razão por trás de sua morte continua um mistério, mas após a morte ele abre os olhos como um bebê. E ao contrário do quarto luxuoso digno de um rei que ele esperava, ele acorda em uma casa humilde. O nome de sua mãe é Alice, uma mulher de bom coração, e seu pai é Reynolds, um homem carismático e confiável, se você puder ignorar suas atitudes infantis ocasionais. A era em que o rei renasce é muito mais arcaica. Após observar seu entorno por semanas, o rei finalmente chega à conclusão de que aprendeu tudo o que esse mundo tem a oferecer. Mas é então que ele descobre que está errado. Mais tarde, ele descobre que esse mundo tem magia, quando sua mãe usa magia de cura para tratar um ferimento causado pelas travessuras de seu pai. É nesse momento que o rei percebe que há muito mais neste mundo do que jamais imaginou. E, para ser brutalmente honesto, ele percebe que, na verdade, não sabe nada sobre ele. O tempo passa, e assim que o rei consegue engatinhar, ele frequentemente escapa do berço para ler livros e expandir seu conhecimento sobre esse novo mundo. Desde que descobriu esse lugar, ele tem saído escondido todas as noites para aprender mais. Ele descobriu que o mundo em que nasceu é formado por 3 grandes reinos. Elenoá, o reino élfico nas profundezas da floresta. Dar, o vasto reino subterrâneo, lar dos anões. E Safan, o reino dos humanos, que também é a região mais populosa. Tanto este mundo quanto o anterior compartilham um sistema monárquico, mas aqui o governo é passado por herança, não conquistado. O que basicamente significa que este mundo é muito menos desenvolvido em comparação ao seu antigo. Ele percebe que a razão pela qual não houve avanço tecnológico é a presença da magia. Ele tem estudado os fundamentos da magia desde então. Em seu mundo anterior, havia uma força vital chamada Ki, que os praticantes usavam para fortalecer seus corpos e armas por meio de treino rigoroso. Mas neste mundo, existe uma força semelhante chamada Mana. Porém, ao contrário do Ki, que existe apenas dentro da pessoa, a Mana está presente em todo o ambiente. O poder de controlar a Mana é, em grande parte, genético. Aproximadamente 1 em cada 100 crianças a possui, e ela pode ser usada de várias maneiras. As 2 formas mais comuns são reforço, aumentação e conjuração. Reforçadores aumentam seus corpos com mana, o que lhes permite ter força, defesa e agilidade incríveis. Entretanto, sua fraqueza está no alcance limitado. Por outro lado, conjuradores emitem mana para o exterior, curvando o ambiente à sua vontade. Mas para lançar um feitiço, eles precisam complementar seu próprio núcleo de mana com mana do ambiente. Curiosamente, sua mãe é o que chamam de uma desviante, mais especificamente uma emissora. Desviantes são magos raros com habilidades únicas, e emissoras, como sua mãe, se especializam em mana restaurativa. De acordo com o livro que ele leu, o primeiro despertar de um mago ocorre entre o início da adolescência e o final da juventude, quando seu núcleo de mana, Mana-Core, se manifesta. O conceito de núcleo de mana parecia estranhamente semelhante ao centro de Ki de sua vida passada. No antigo mundo, as crianças aprendiam a meditar e sentir os fragmentos de Ki espalhados pelo corpo, reunindo-os em um único ponto para formar esse centro. Mas quando nosso pequeno rei decide tentar essa técnica, para sua surpresa, ele acerta de primeira. Embora sua mãe o interrompa antes que ele consiga fazer algo significativo. O tempo passa e 2 anos voam. Ainda assim, Alice sente que não compreendeu totalmente seu filho. Ela está aprendendo sobre ele aos poucos, parte por parte. Ela o nomeou de Arthur, e ele é a coisa mais preciosa e adorável da vida dela. Um dia, ela nota seu marido ensinando o pequeno a balançar um graveto e lutar, o que a deixa furiosa, porque o bebê mal consegue engatinhar. Alice adora registrar tudo, mantém um diário diário, e momentos como esses sempre a fazem sorrir. Ela também percebeu que Arthur simplesmente adora visitar a pequena feira de comerciantes no centro de Ashborough. Então, ao invés de fazer compras 1 ou 2 vezes por semana, ela começou a ir ao centro quase todos os dias. Claro, ela se convence de que não está mimando ele com isso. É tudo por motivos educacionais, já que Arthur ama aprender e ver coisas novas. E os alimentos frescos que ela pode trazer diariamente são apenas um bônus. Observando Arthur crescer tão rápido, ela às vezes se pergunta como ele será quando for mais velho. Com Ray como pai, ela tem certeza de que ele terá interesse em se tornar um aventureiro. Mas ela não consegue evitar de se preocupar. Ela só espera que ele tenha mais sorte do que os adolescentes ingênuos que sonham em chegar lá como aventureiros. Agora, se ao menos ela pudesse fazer algo sobre o hábito constante dele de invadir o escritório. Ela já até cogitou mover o berço dele para lá, mas essa decisão fica para outro dia. Até agora, esse é o panorama do que Alice aprendeu sobre seu filho nos últimos 2 anos. Um dia, enquanto Arthur observa pela janela, ele vê seu pai se preparando para fazer magia. Reynolds fecha os olhos para se concentrar. A intensidade da concentração dele deixa Arthur cheio de curiosidade, ansioso para ver que tipo de magia será. De repente, pedrinhas no chão começam a flutuar à medida que Reynolds atinge o pico do encantamento. Os detritos sobem apenas alguns metros no ar.
Arthur fica completamente decepcionado com isso, enquanto Reynolds parece muito satisfeito. Arthur fica igualmente desapontado ao ver seu pai levar 3 minutos de total concentração só para erguer algumas pedrinhas no ar. Ele não consegue evitar pensar que teria sido mais fácil fazer isso com as mãos. Nesse momento, Alice se junta a ele na janela. Ao olhar para fora, sua expressão muda para irritação leve ao perceber que seu marido destruiu o jardim da frente. De novo. Até agora, Arthur aprendeu que seu pai é um reforçador, o que só aumenta sua curiosidade sobre si mesmo. Ele se pergunta o que será quando seu núcleo de mana despertar. Depois de observar o pai por um tempo, Arthur decide se retirar. Ao tentar descer do banco, ele tropeça e tem dificuldades. Seus olhos estão semicerrados de tanto se concentrar, mas Alice interpreta mal, pensando que ele está com sono. Ela o pega no colo, decidida a colocá-lo para dormir. Mas o pobrezinho rapidamente junta as mãozinhas e implora para poder estudar em vez disso. A inocência que ele transmite é tão intensa que Alice simplesmente não consegue resistir ao pedido. Arthur se senta com um livro maior que ele mesmo aberto à sua frente. De repente, um estrondo ecoa do lado de fora. Alice teme que seu marido desastrado tenha derrubado mais uma árvore. Ela corre para investigar, deixando Arthur com uma oportunidade de ouro para praticar a formação de seu núcleo de mana. Veja bem, além de acumular conhecimento sobre este mundo, o maior feito de Arthur até agora tem sido o progresso na formação do seu núcleo de mana. Nos últimos 2 anos, ele moveu pacientemente dezenas de milhares de fragmentos minúsculos de mana dentro de seu corpo, reunindo-os próximos ao plexo solar. Arthur entende por que normalmente leva até a adolescência para um núcleo de mana se formar naturalmente. Os fragmentos se movem extremamente devagar, o que torna a tarefa exaustiva tanto física quanto mentalmente. Mas o esforço incansável do garoto não foi em vão. Ele está quase lá. Falta apenas uma última peça. Assim que ele posiciona esse fragmento final, uma explosão ocorre dentro da casa, obliterando toda a estrutura em uma única explosão poderosa. Do lado de fora, Reynolds instintivamente protege Alice, abraçando-a para protegê-la do calor e dos destroços. Quando a poeira finalmente assenta, o casal devastado se depara com sua casa em ruínas. Alice está em choque, tomada pelo desespero, e correm para os escombros procurando o filho. Reynolds empurra os destroços freneticamente, mas ao encontrar seu filho, a preocupação se transforma em choque, e depois em admiração. Ali, em meio à destruição, seu filho flutua tranquilamente no ar, como se nada tivesse acontecido. Arthur parece completamente calmo, seu corpinho cercado por um brilho suave de mana. Após formar seu núcleo de mana, o pequeno finalmente pousa no chão e consegue sentir a presença do núcleo dentro dele. Ele já começa a apreciar a sensação de ter um núcleo de mana, e até as árvores ao redor parecem mais verdes. Mas então ele percebe que sua casa foi destruída, e não tem ideia de quem, ou o que, causou aquilo. 5 anos se passaram desde o acidente, com sua mãe ensinando-o a ler e escrever. Arthur também vinha aprendendo o básico da manipulação e da amplificação de mana. No começo, como seu corpo era pequeno demais para duelos, eles focaram em exercícios físicos básicos. Não faz muito tempo, seu pai decidiu que finalmente era hora de Arthur treinar com a espada de madeira que ele havia recebido em seu 3º aniversário. Reynolds o leva para fora para treinar, e enquanto Arthur está ali com sua recém-adquirida espada de madeira, seu pai segura um galho de árvore e diz para ele igualar o fluxo de mana com a respiração. Assim como seu coração ou pulmões, seu núcleo de mana é só mais um órgão, explica seu pai. Mas Arthur não acha que essas instruções tão abstratas e vagas vão ensinar algo útil para alguém que tem literalmente 4 anos de idade. Arthur assume sua postura e troca alguns golpes brincalhões com o pai. O duelo se arrasta, com Reynolds claramente se divertindo, mas Arthur vai ficando cada vez mais frustrado. Nosso garoto sabe que seu pai não vai deixá-lo ir embora até que ele consiga realizar algo notável. Sem outra escolha, ele reúne coragem e balança sua espada de madeira, com força suficiente para quebrar o galho que o pai segurava. Depois desse movimento significativo, ele imediatamente expressa o desejo de voltar aos seus estudos. Quando nosso garoto volta aos estudos sobre magia, aprendemos que nesse mundo, a força é medida pela cor do núcleo de mana de uma pessoa. Os núcleos começam pretos, manchados por impurezas como sangue e outras partículas dentro do corpo. Com o tempo, à medida que essas impurezas são filtradas, a cor do núcleo muda, tornando-se mais pura e poderosa. A progressão vai do preto ao vermelho, laranja, amarelo, prata e finalmente branco. Cada estágio é dividido em 3 tonalidades: escura, sólida e clara, sendo que as tonalidades mais claras significam maior pureza e força. Enquanto nosso garoto está profundamente concentrado, sua mãe o interrompe, pedindo para ele entrar e jantar. Enquanto todos se sentam para comer, Arthur sente uma irritação crescente com as constantes interrupções em seus estudos. Reynolds começa a falar sobre encontrar um mentor adequado para Arthur desenvolver ainda mais suas habilidades. Alice, no entanto, se opõe imediatamente, apontando que Arthur tem apenas 4 anos e ainda é muito jovem para dar um passo tão grande. Reynolds rebate, dizendo que seu filho demonstra um potencial notável na manipulação de mana, mesmo em tão tenra idade,
e que não quer impedir seu crescimento. Alice, no entanto, mantém sua posição. Ela insiste que não vai mandar seu filho para uma cidade distante. Reynolds a tranquiliza, explicando que não é qualquer cidade, e promete que um amigo de confiança cuidará pessoalmente de Arthur. Enquanto os pais discutem, Arthur desliga-se da maior parte da conversa, achando exaustivo o vai e vem entre os dois. De repente, eles se voltam para ele e pedem sua opinião. Seu pai pergunta se ele tem interesse em ir para a cidade grande para estudar com um professor de verdade. Arthur, inquieto, mal consegue acreditar que seu pai está pedindo a opinião de uma criança de apenas 4 anos. Mesmo assim, ele interpreta bem o papel de criança e pergunta humildemente se os pais não poderiam simplesmente ir com ele. Um silêncio repentino toma conta do ambiente, mas logo todos caem na gargalhada. Acontece que o casal nem havia considerado essa possibilidade: ir junto com o filho. Com isso resolvido, Reynolds toma a decisão final. Todos irão juntos para a cidade de Zirus. O dia da partida finalmente chega. Eles não estão viajando sozinhos. Uma equipe de aventureiros irá acompanhá-los na jornada. Reynolds cumprimenta um dos aventureiros e apresenta seu filho a eles. O pequeno Arthur rapidamente inclina a cabeça em respeito e agradece pela ajuda. Esse aventureiro, impressionado com os modos do garoto, já simpatiza com ele. Seu nome é Clunk, um augmenter, especializado em lança. Há também Angela Rose, uma maga focada em magia do vento, que chama a atenção por sua presença marcante. Depois temos Durden Walker, outro mago, cuja especialidade é magia da terra. Jasmine Flamworth é uma augmenter especializada em adagas duplas. Entre todos, ela é a mais reservada, não dizendo muito e caminhando silenciosamente até a carruagem. Por fim, a Helen Shard, uma augmenter com habilidades em arco e flecha mágico. Agora que todos se conhecem, Reynolds decide que é hora de partir. As carruagens são carregadas e a jornada começa. Chegou a hora de Arthur explorar o mundo além da pequena aldeia que conhecia. Durante a viagem, enfrentam monstros ao amanhecer, mas os aventureiros cuidam deles com eficiência. O grupo monta acampamento no meio da floresta para passar a noite. Enquanto todos se aquecem ao redor da fogueira, Arthur parece abatido, sentindo o peso dessa jornada. Helen Shard percebe isso e se senta ao lado dele, curiosa para saber mais sobre o menino elogiado por Reynolds ao longo do caminho. Enquanto conversam, Crunch observa e decide testar o filho de Reynolds. Sem aviso, ele o levanta do chão e propõe um duelo rápido. Arthur hesita. Não tem certeza se deve lutar com um aventureiro. Olha para o pai em busca de ajuda, mas Reynolds apenas sorri e o incentiva a vencer. Sentindo-se desesperado, Arthur se prepara, explorando a experiência de sua vida passada. Com firmeza na espada, ele avança. Crunch se mantém atento, pronto para se esquivar, mas Arthur desaparece diante de seus olhos e reaparece atrás dele. Com precisão, canaliza magia em sua espada e ataca. Crunch se esquiva com facilidade e contra-ataca, mas Arthur abaixa-se a tempo. Aproveita a brecha e acerta as costelas do gigante, derrubando-o. Crunch tenta derrubá-lo com uma rasteira, mas Arthur esquiva-se novamente. Mesmo escapando do primeiro ataque, Arthur teme o próximo. Crunch se prepara e, com um golpe forte, o lança para longe. Arthur cai com as costas doendo. Durden Walker repreende Crunch por exagerar com uma criança. Mas Crunch está impressionado. Ele não entende como Arthur pode ter aprendido aquilo sem ajuda. Reynolds, porém, insiste que nunca ensinou nada ao filho. Alice, preocupada, começa a curar Arthur enquanto o repreende. Ela não gosta da ideia de que ele esteja lutando escondido. Arthur tenta amenizar, dizendo que aprendeu apenas observando o pai e lendo livros. Crunch, desconfiado, quer aprender as técnicas. Arthur acaba explicando como executá-las. Mesmo com tentativas, os aventureiros não conseguem replicar seus movimentos. Dias se passam desde o início da jornada para Zyrus. Durante esse tempo, o aniversário de Arthur ocorre. Ele recebe presentes, não apenas pela data, mas pelo esforço em ensinar as técnicas. Surpreendentemente, quem lhe dá um presente é Jasmine Flamworth, geralmente reservada.
O treinamento com Adam, Ellen e Reynolds continua, com progresso constante. Arthur se impressiona com a rapidez com que Jasmine aprende os movimentos mais delicados. Após momentos de lazer numa cachoeira, o grupo continua a jornada e chega a uma região desolada. Enquanto trocam brincadeiras, comentam como Reynolds sempre atrai confusão. Arthur tenta se concentrar em um livro, mas é perturbado pelos olhares constantes de Jasmine. De repente, a jornada é interrompida por bandidos. Uma chuva de flechas é lançada contra eles, mas Angela Rose as detém com sua magia do vento. Os aventureiros se preparam para a luta. Ellen atira flechas, mas o número de inimigos é enorme. O líder dos bandidos surge, ordenando que deixem as mulheres e a criança vivas. Ele quer vendê-los. Arthur percebe que esse mundo também é cruel e injusto, como o anterior. Ele agarra sua adaga, pronto para lutar, mas é abraçado por sua mãe, que o tranquiliza. Novas flechas são lançadas e Durden ergue uma muralha de pedra para proteção. Mesmo assim, algumas passam e quase atingem Arthur e Alice, mas Angela intervém a tempo. O líder dos bandidos desce a colina. Ellen derruba 2 inimigos, mas ele desvia facilmente. Reynolds entra em ação, cortando vários bandidos. Um tenta atacá-lo por trás, mas Helen o impede com uma flecha precisa. Crunch também luta ferozmente, derrotando inimigos com sua lança. Jasmine usa suas adagas com brutal eficiência. Um inimigo com um chicote tenta atacar Jasmine, mas atinge um dos seus próprios. Ela esquiva com acrobacias, mas ainda sofre alguns ferimentos. Arthur observa a luta e percebe que Jasmine está em desvantagem. Ele quer ajudar, mas sente que seu corpo pequeno não seria suficiente. De repente, Reynolds aparece ferido. Arthur pede à mãe que o cure, mas ela está em choque. Reynolds garante que não é grave e pede que Arthur proteja a mãe e o bebê que ela carrega. Arthur promete com sua vida proteger ambos. Reynolds, então, aponta os 4 magos inimigos. Enquanto fogem, Crunch os protege de um dos bandidos. Uma flecha quase atinge Arthur, mas ele a intercepta com sua espada de madeira, que se parte ao meio. Aaron salva o dia, abatendo o arqueiro com uma flecha precisa. Enquanto fogem, Arthur percebe que falta um dos magos. 3 estão ocupados, mas o 4º está no topo da colina, conjurando uma bola de mana. Ele a lança contra eles. Arthur, em uma decisão instantânea, empurra a mãe e atira sua adaga com uma corda de mana, acertando o mago. A bola atinge Arthur, ferindo-o e o lançando ao penhasco. A adaga que Arthur jogou foi presa a uma corda de mana, que o está ajudando a puxar o mago. Mas pouco antes de caírem completamente, o mago se agarra à borda do penhasco. Infelizmente, a parte do penhasco que ele segura desmorona sob o peso e ambos começaram a despencar no abismo. Durden Walker percebe o pequenino caindo para a morte. Então ele evoca uma enorme mão feita de terra para salvá-lo. Mas parece que Durden já é tarde demais. Lágrimas bem nos olhos de Arthur. Enquanto ele continua a descer, o que parte seu coração não é apenas a queda. É o pensamento que seu sonho de se tornar um irmão mais velho está escapando de suas mãos. A cena faz a transição para a câmara de um homem conhecido como Marlon King. Gray. Quem é nosso menino? Arthur chega na câmara para encontrar esse velho Marlon. Expressa quão grato ele é por fazer parte do conselho, mas também admite que, apesar dessa posição gratificante, ele às vezes sente inveja da fama e da glória. Reis receber depois de suas vitórias. Eventualmente, Marlon questiona o propósito da visita inesperada do Rei Gray, perguntando o que o trouxe aqui para conhecer um velho como ele. É quando Gray silenciosamente puxa uma medalha de guerra. Ele ganhou após sua última vitória, e depois de colocá-lo na mesa, ele começa a sair, declarando que ele está se aposentando neste mundo, atormentado por problemas, como taxas de natalidade em declínio e recursos limitados. Guerras foram substituídas por duelos e exércitos por reis.
Cinza era um daqueles reis, uma figura-chave que lutou para proteger seu território, como seu representante, mas a decisão de Grey de renunciar não nasceu da exaustão ou falta de habilidade. Ele não dedicou sua vida para se tornar o mais forte ou se aquecendo em glória sem fim. O que realmente o quebrou foi o vazio. A ausência de pessoas que ele poderia valorizar. Um órfão com todos que ele amou se foram. Agora renasce como Arthur em uma nova vida. Ele carrega um profundo anseio. Ele desistiria de tudo que tem nesta vida, por apenas uma chance para voltar a Esher e vê-los todos novamente. Um tempo depois, Arthur começa a abrir os olhos. Ele não tem ideia de onde está ou por que está vivo. Para esse assunto próximo, ele percebe o cadáver do mago deitado sem vida. A visão disso bagunçado. Cadáver torcido instantaneamente o faz engasgar ainda, enquanto ele se deita sob o vasto céu, completamente desgastado. Uma folha desce e pousa em seu rosto, sacudindo-o acordado. Ele vê uma bolsa de água e um saco de comida. Deitado no chão próximo, com o último pedaço de força que ele tem, Arthur rasteja em direção a eles. Ele pega a comida e devora o que quer que seja, certificando-se de engolir água suficiente também. Após a refeição, ele cai de volta no chão. Totalmente exausto um tempo depois, ele abre os olhos novamente e tenta se levantar, mas suas pernas cedem e ele cai de volta. Apesar disso, ele reúne cada grama de força restante nele, finalmente se esforçando para ficar. A primeira coisa que ele faz é puxar a adaga, fora do cadáver do mago. Quando ele olha para cima, ele finalmente percebe o quão alto o penhasco é. De onde ele caiu, é insondável que ele tenha sobrevivido a tal queda. Mas ele não tem tempo para pensar nisso. Então ele começa a trilhar seu caminho solitário. De repente, ele ouve uma voz chamando por ele. O primeiro pensamento que vem à sua mente é que o mago morto pode estar tentando dizer-lhe algo. A voz ecoa novamente, desta vez perguntando sobre a condição de seu corpo. O pobre garoto reúne sua coragem e nervosamente tenta cutucar o cadáver do mago, para verificar se está vivo, mas a voz rapidamente assegurou-lhe que este cadáver não estará reanimando. Então não há nada com que se preocupar. Arthur dá um suspiro de alívio com este inesperado. Tranquilidade, no entanto, seu guarda imediatamente volta e ele questiona a voz misteriosa, perguntando se foi quem o salvou daquela queda brutal. A voz não hesita em confirmar que realmente o salvou. Mas quando Arthur pressiona por sua identidade, a voz afirma enigmaticamente que ele vai aprender sobre isso. Logo Arthur não gosta. A maneira como essa voz misteriosa está falando, e deixa bem claro, ele não está comprando uma única palavra disso. A voz, no entanto, calmamente o lembra, que é o único capaz de levá-lo para casa. Deste lugar, a menção de casa rapidamente desperta a memória de Arthur. E ele se lembra dos pais que deixou para trás, e claro que o irmão crescendo na barriga de sua mãe. Ele não tem ideia se eles chegaram a Ziros com segurança ou se eles estão bem, já que há tantas perguntas que ele quer respostas de. Ele é humilhado bem rápido e educadamente se dirige a este ser misterioso, como Senhor Voz, e pergunta se ele poderia incomodá-lo para obter instruções. Para sair deste lugar, a voz ri, divertido com a forma como esse garoto outrora arrogante, rapidamente tornar-se humilde. Admite gostar de Arthur, por seu raciocínio rápido, mas não posso deixar de apontar seu aborrecimento em ser chamado de senhor quando, na verdade, é uma senhora. Ainda desde que as palavras de Arthur foram educadas o suficiente, a voz decide guiá-lo. Logo depois, a mente de Arthur está sobrecarregada por este choque repentino, e ele começa a ver tudo ao seu redor, mesmo lugares distantes ao longe. Com esta epifania, Arthur começa a sair da floresta. Seu corpo está se recuperando gradualmente, deixando-o com apenas algumas dores e dores fracas. À tarde, mas ele ainda está tentando descobrir que magia ela usou para salvá-lo. Como ela sabia que ele estava caindo e por que ela só o salvou. Quanto mais Arthur tenta chegar a plausível explicações, quanto mais perguntas ele parece acabar com. De repente, os ouvidos de Arthur captam o doce som da água fluindo.
Ele sobe em uma rocha gigante bloqueando seu caminho e literalmente mergulha no rio. Sem pensar duas vezes, enquanto ele aproveita o momento refrescante, a senhora misteriosa o chama. Por quão despreocupado ele parece, ela também questiona o tamanho de sua masculinidade. Expressando decepção com uma arma tão pequena, Arthur se sente humilhado e rapidamente puxa suas roupas de volta. Antes de continuar sua jornada, ele se certifica de encher sua bolsa de água e comer o suficiente para manter sua força. Desde que ele caiu da montanha em direção ao leste, ele deve estar perto do domínio dos elfos. Mas ele não vê nada da névoa, que Forest Elcher é conhecido por seus medos sobre viajar através da besta Gladys são reprimidos pelo fato de que apenas pequenos animais parecem estar presentes. Embora ele esteja surpreso por não ter visto nenhuma besta mana, dado o quão rica a área é em mana, ele adoraria ficar e absorver um pouco de mana. Mas ele sabe que não pode demorar. Ele não tem tempo a perder, especialmente. É mais importante voltar para seus pais, com sua mãe grávida. O estresse de sua morte potencial poderia colocar em perigo o bebê dentro dela. E se eles ainda estão vivos, ele precisa estar lá para eles. Depois de caminhar o suficiente, Arthur finalmente chega ao lugar onde a misteriosa senhora reside por um momento. Ele a confunde com um aglomerado de rochas e se sente aliviado por finalmente tê-la encontrado. Mas a senhora rapidamente o lembra que ela não é uma senciente pilha de pedras e diz a ele que se ele quiser conhecê-la, ele terá que entrar na fenda. Sem hesitação, Arthur começa a fazer o seu caminho dentro deste túnel, que tem esse brilho fraco, arcano, emanando. Ele engole seu medo e desce ainda mais para na passagem. Enquanto ele caminha, ele de repente tropeça e cai em um abismo, brilhando com energia azul arcana, eventualmente pousando forte em solo sólido. O acidente é brutal, e sua mandíbula dói como um inferno. Ainda Arthur se força a se levantar, mas assim que ele se levanta, ele desmaia novamente. Diante dele está um monstro aterrorizante, tão imponente que o faz tropeçar em si mesmo com medo. Mas como se vê, este monstro não é outro senão a senhora misteriosa, que estava falando com ele o tempo todo. Enquanto ela caminha lentamente em direção a ele, Arthur entra em pânico inacreditável, sua mandíbula bem aberta em puro terror. A garota sugere que ele cale a boca, a menos que ele queira que os insetos rastejem para dentro dele. Ela então estende sua mão enorme em direção a ele, que o assusta um pouco. Calmamente ela explica que vai demorar algum tempo para abrir um dimensional, fenda forte o suficiente para transportá-lo para casa. Até então ela sugere que ele aproveite a nutrição, fornecido pelas plantas misteriosas. Em torno deles, Arthur inclina a cabeça e expressa sua gratidão. Antes de caminhar em direção ao estranho, frutas brilhantes por perto, eles são tão brilhantes que ele pode literalmente ver seu reflexo triste em sua superfície. Ele sente tristeza, como os frutos o lembram dos tempos que ele passou, comendo com sua família enquanto ele deriva para esses pensamentos. O monstro Lady de repente o assusta por trás. O susto repentino faz com que Arthur, involuntariamente, esmagar a fruta delicada em sua mão, respingando seu suco por todo o rosto. Mais tarde, os dois se estabeleceram para comer as frutas. E enquanto come, Arthur finalmente decide. É hora dessa criatura se apresentar. O monstro prontamente revela seu nome como Sylvia, com nomes trocados. O medo inicial de Arthur da aparência de Sylvia lentamente desaparece. Ele começa a fazer todas as perguntas que estavam em sua mente. Desde que acordei da queda, onde era esse lugar porque ela estava aqui sozinha? De onde ela veio, como ela conseguiu aquela ferida? E o mais importante, por que ela o salvou? Sylvia começa respondendo sua primeira pergunta, explicando que este lugar é uma zona estreita, descansando entre as clareiras da besta. E a floresta de Elcher, ninguém sabe sobre esta área, porque ela tem afastado qualquer um que se aproxime. Além de não muitos já vieram aqui em primeiro lugar. Então Arthur é basicamente a primeira pessoa a entrar em seu domínio, sentindo-se mais à vontade com ela. Agora Arthur dá permissão para chamá-lo de Arte,
assim como sua família faz. Sylvia reconhece isso com um aceno de cabeça e passa para sua segunda pergunta. Ela explica que está aqui sozinha, porque ela não tem mais ninguém para ficar. Ela tem muitos inimigos que querem desesperadamente algo que ela possui. Sua última batalha com aqueles inimigos, antes que ela conseguisse escapar, deixou-a com uma ferida no peito. Quanto ao motivo pelo qual ela decidiu salvar Arthur, ela admite que ficou comovida com sua coragem e o sacrifício que ele fez, ou talvez fosse simplesmente que ela tinha se tornado solitária e queria alguém para conversar. Seja qual for o caso, ela mesma não tem certeza de por que ela o salvou. Em primeiro lugar, ela então se desculpa, explicando que ela tem que se desculpar pela noite, porque sua ferida está purulenta e ela precisa estar em boas condições. Para trabalhar na fenda dimensional, amanhã Arthur agradece educadamente e deseja-lhe uma boa noite. Enquanto a figura imponente de armadura escura se afasta, ele não pode deixar de pensar em como ela parece solitária. Antes de sair, Sylvia compartilha uma informação final com ele, enquanto sua visão não pode chegar à localização exata de sua família e amigos. Ela garante a ele que eles estão todos seguros. Esta notícia deixa Arthur momentaneamente sem palavras, mas então ele se sente oprimido pela emoção, sabendo que eles estão seguros. Lágrimas de felicidade fluem enquanto ele abre um sorriso e agradece. Ela por dar a ele as boas novas. Ele estava desesperadamente desejando. Com o passar do tempo, Sylvia e Arthur passaram horas falando sobre todos os tipos de coisas. Sempre que ela não estava preparando o portal, essas horas se transformam em dias e os dias em semanas, como eles gastaram quase todos os momentos na companhia um do outro. Enquanto Sylvia nunca falou muito sobre sua própria vida, Arthur lentamente começou a entender que tipo de pessoa este ser misterioso realmente era. Depois de viver com esta senhora misteriosa vestida de armadura, Arthur passou a entender que Sylvia era a personificação viva da frase "Não julgue um livro pela capa", contrário à sua aparência indutora de trauma. Ela era gentil, paciente e quente. A maneira como ela cuidava dele o lembrava de sua mãe, gentil, mas um pouco rígida quando ela precisava ser, especialmente quando ele estava errado. Falando em ser rígido, Arthur se lembra de algo desagradável. Houve um tempo, ele expressou sua animosidade para com os bandidos, que atacou ele e sua família. A imagem do líder daquela gangue desprezível está queimado em sua mente, e ele sabe que seus pensamentos não estarão em paz. A menos que ele casse aquele bastardo, é quando Sylvia de repente o cutuca na testa, enviando-o voando a vários metros de distância, enquanto ela admite que ele não está errado e que aqueles bandidos mereciam a morte, que foi precisamente por isso que ela não salvou o mago, que caiu ao lado dele. No entanto, ela deixa claro que deixar seu coração ficou nublado de ódio e vingança só causaria danos a si mesmo a longo prazo. Em vez disso, ela diz a ele para continuar vivendo com orgulho, mantendo seu olhar para frente. Livre do peso da vingança, ele encontrará infortúnios novamente. Mas ele não deve deixar a dor e a raiva corroerem sua mente. Em vez disso, ele deveria aprender com eles. Encarar o futuro com um sorriso, e só então ele será verdadeiramente vitorioso. Arthur não esperava uma palestra sobre moral e vida, de alguém que parecia o epítome do mal, mas suas palavras o atingiram profundamente, perdido em pensamentos. Ele mal percebe, quando ela o tira de sua contemplação, lembrando-o de terminar a fruta que ela deu a ele. Enquanto ele come, ele percebe que a ferida dela parece pior. Ela rapidamente o tranquiliza, que não há nada com que se preocupar. É normal que sua ferida apodreça de vez em quando. Ainda assim, ela tem outra coisa em mente. De acordo com seu entendimento, humanos geralmente despertam seus núcleos de mana por volta dos 12 ou 13 anos. Então, como ele já formou seu corpo e aprendeu a usar mana com mais eficiência do que muitos magos totalmente treinados para sua consulta, Arthur orgulhosamente explica que ele é simplesmente um gênio nato. Se for esse o caso, ela diz, ela tem algo para ensiná-lo. É uma técnica. Uma maneira de meditar e absorver mana enquanto se move, e talvez até enquanto lutava.
se ele é habilidoso o suficiente. Quando ela demonstra a técnica, Arthur fica pasmo ao ver isso, e sua curiosidade dispara através do telhado. Sylvia então explica que os humanos muitas vezes têm uma mentalidade muito linear. Quando se trata de mana para dominar esta técnica, ele tem que começar pequeno com simples movimentos estúpidos, e gradualmente trabalhou seu caminho a partir daí. Mas essas palavras abstratas não ajudam muito Arthur. Então Sylvia tenta explicar que mana-bestas aprendem a fazer isso naturalmente. No entanto, já que os humanos geralmente acordam muito mais tarde, seus corpos não são capazes desse tipo de multitarefa, considerando que esse fato não se aplica a Arthur. Se ele praticar duro o suficiente, ele deve ser capaz de ter sucesso. Essas poucas palavras de encorajamento são o suficiente para demitir Arthur, e ele promete fazer o seu melhor se for esse o caso. Enquanto Sylvia está ocupada formando uma fenda, Arthur se concentra em praticar diligentemente. No entanto, seu movimento errado o faz tropeçar, praticando essa habilidade ao máximo. Essencialmente significa ser capaz de lutar com proficiência. Enquanto mantém um fluxo interno de mana, mas sua confiança não vacila. E ele continua sua prática. Ele continua balançando e praticando, tentando absorver o mana ao seu redor. Eventualmente ele pega o jeito e finalmente domina a arte da absorção de mana. Ele felizmente compartilha sua pequena conquista com Sylvia, mas parece que ela já está exausta e não está em condições de responder. Vê-la sem vida lá faz com que Arthur entre em pânico. Parece que a lesão dela tirou o melhor dela, e o sangue vazando através de sua enorme corpo está enchendo a área. Ele rapidamente agarra sua mão enorme, e com cada grama de força que seu pequeno corpo pode reunir, ele com sucesso vira sua forma massiva, apenas para ver que sua ferida está piorando. Mas quando ele olha para frente, a fenda que ela tem criado está finalmente completa. E pronto para viajar, agora que ele pensa sobre isso, ele percebe como todo esse tempo. Enquanto ela trabalhava na criação do portal, seus ferimentos estão piorando. A realização o devasta, o pensamento de que ela sofreu, porque ela estava tentando criar esse portal para ele, e ele nem tinha notado até agora. Esmaga ele é quando Sylvia fala com sua voz fraca e garante-lhe que está tudo bem. Arthur não pode fazer nada além de se agarrar a ela. Lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ele chora com o coração. Ele não sabe como pode estar tudo bem quando ela está prestes a deixá-lo assim. O pensamento de que ela tem essencialmente desistiu de sua vida por ele faz seu coração doer ainda mais. Naquele momento, Arthur chora. Ele chora mais do que ele gostaria de admitir. E pela primeira vez, ele chora como uma criança. Ele parece estar do lado de fora. Sylvia o lembra gentilmente que seu tempo juntos é curto e ela odiaria que fosse desperdiçado com ele. Culpando-se, mas Arthur não sabe como ele pode não se culpar. Ela está se sacrificando para que ele possa reunir com sua família. Sylvia, no entanto, é grato por causa de Arthur. Ela finalmente será capaz de deixar esta caverna abandonada. Um pouco mais cedo e só por esse motivo, ela não se arrepende logo. Seu corpo começa a se desintegrar, transformando-se em cinzas, enquanto a armadura preta que ela usa desmorona. Um par de asas brancas radiantes aparecem em seu lugar. Diante dele está Sylvia em uma nova forma, onde ela se parece mais com ela mesma do que ela já fez antes de Arthur. Definitivamente não esperava que Sylvia se tornasse um dragão. Ela admite isso embora. Ela é um dragão, ou pelo menos, isso é o que os humanos chamariam de ser como ela. No entanto, ela o lembra que eles não precisam perder tempo com conversa fiada. Ela tem que usar sua forma original para terminar o portal. E agora que o véu dela se foi, seus inimigos logo virão atrás dela, antes que ela se separe dele. Ela diz a ele que há algumas coisas que ela deve dizer. Ela concede a ele um ovo parecido com um arco-íris, junto com um punhado de suas penas. Ela diz a ele para aquecer o ovo com as penas, para esconder sua aura antes que Arthur possa processar. O que no mundo está acontecendo? Ela de repente esbarra nele. Bem naquele momento,
Algum tipo de reação faz com que suas roupas rasguem e padrões começam a aparecer em sua pele. Sylvia o tranquiliza que ele vai entender tudo a tempo. Agora que ela fez o que precisava fazer, ela decide abrir o portal. Ela não tem tempo para fazer isso. Levou diretamente para sua casa, mas deve aproximá-lo dos humanos. Ela pede que ele se apresse e pule no portal. Assim como ele está prestes a pular, rochas começam a cair do teto. Sylvia rapidamente abre suas asas enormes e o salva de ser esmagado, o responsável pela destruição. É um otário assustador que estranhamente se parece com Sylvia. Ele se dirige a Sylvia formalmente, solicitando que ela cessasse sua teimosia e entregá-lo se ela enviar. Ele pode até curar suas feridas. Até Arthur pode dizer que essa nova figura parece bastante semelhante à forma Sylvia tinha tomado mais cedo. Sylvia então usa uma habilidade que congela o tempo ao seu redor. Os únicos que podem se mover ou falar são ela mesma e Arthur. Parece que ela tem algo importante a revelar. Ela admite que ela intencionalmente prolongou o transporte, feitiço para que ela pudesse passar mais tempo com ele. Ela entende que foi egoísta da parte dela, mas ela tem mais um pedido egoísta. Ela quer que ele cumpra. Ela pediu a ele para ligar para a avó dela, só desta vez. Arthur, completamente perplexo com o que ela está falando, olha para ela incrédulo, mas com o tempo congelado e seu momento suspenso, ele diz a ela para apenas deixar este lugar com ele. As lágrimas de Sylvia escorrem pelo rosto dela. Como ela diz a Arthur que ela não pode sair com ele, antes que ele possa protestar mais, ela o joga com força no portal com um final. Adeus agridoce enquanto ele cai pela fenda. Arthur chama por ela uma última vez, cumprindo seu pedido, dirigindo-se a ela como vovó. Suas palavras trazem um sorriso gentil ao rosto de Sylvia. Ela agradece suavemente e com aquelas palavras de despedida. Sua história juntos chega ao fim. Mas a história de Arthur continua. Ele pousa em uma floresta densa, cercada por árvores altas. O único pensamento em sua mente é dela. Seu peito dói, não só de tristeza, mas também com frustração e raiva. Ele sabe que nunca mais haverá, e o peso dessa realização é insuportável. Tudo o que ele pode fazer é gritar. Não é surpresa que ele esteja arrasado com a perda dela. Por 4 meses, Sylvia tinha sido uma presença constante em sua vida, enchendo sua cabeça com memórias que agora se recusavam a desaparecer. Por um tempo que parecia passageiro e eterno, ela o tratou como se ele fosse seu próprio sangue. Ela deu a ele o que lhe falta, desde que veio para este cuidado mundial. Orientação e amor, mas parece que este não é realmente o fim. Enquanto ele está lá, ele começa a ouvir a voz dela. Mas acontece que é apenas uma mensagem gravada. Sylvia tinha queimado em sua mente antes de se separar, deixando-o com um último pedaço dela. A mensagem gravada de Sylvia começa. Ela diz a Arthur que ele não está nem perto de saber. A verdade completa. Seu corpo ainda é o de um menino. Mal passou dos 4 anos. Embora seu manicure já tenha progredido para o escuro, estágio vermelho, ela explica que ela o infundiu com um presente de despedida. Um único será seu futuro. Como um mago, vai depender de quão bem ele aprende a manejar esse dom. Mas Arthur não se sente particularmente grato por isso. A chamada amargura do presente se agita dentro dele. Uma mistura de tristeza, raiva e culpa nublando seus pensamentos. Quase como se ela pudesse sentir suas emoções. Sylvia sabe exatamente como ele se sente agora, mas ele deve se lembrar que ele ainda tem uma família, esperando por ele e um propósito a cumprir. Nesta vida, seu único desejo é que ele abrace as alegrias e inocência da infância. E um dia crescer em um homem. Seus pais, e ela pode se orgulhar. A mensagem de Sylvia termina com uma promessa. Quando sua manicure ultrapassa o palco branco, ele vai ouvir dela novamente. Naquela hora, ela vai explicar tudo para ele. Até então, ela se despede do Rei Cinza, a menção de seu título de vida anterior. Chama a atenção de Arthur. Ele fica congelado no lugar, com sua mente completamente nublada de confusão. A maior questão que o assombra é:
há quanto tempo ela conhece sua verdadeira identidade e como ela o conheceu em primeiro lugar. Por enquanto, ele ignora todos os pensamentos sobre ela e se concentra em sua situação atual. Se ele passar esta vida apenas treinando por uma questão de vingança, dificilmente será diferente de seu último. Então, de agora em diante, ele não tem escolha, a não ser seguir em frente. Mas primeiro, ele se pergunta onde diabos ele está. Ele ativa a técnica de absorção de mana e corre pela floresta com velocidade divina. Depois de correr por um tempo, Arthur percebe que, apesar de usar mana, sua visão ainda é um pouco restrita, mas uma coisa fica clara. Ele está nas profundezas da Floresta Elcha, mesmo que ele ainda mal consiga usar o mana. Rotação, Sylvia ensinou-lhe. Ele agora pode sustentar a magia por muito mais tempo. No entanto, depois de vagar pelo que parece séculos, ele ainda não encontrou uma saída. Sylvia havia prometido a ele chegaria perto de outros humanos, mas até agora ele não viu um único traço deles. Depois de pular por entre árvores pelo que parece uma eternidade, Arthur começa a se sentir como um macaco que dominou as viagens nas árvores. De repente, ele sente a presença de um humano. Rapidamente, ele pula de árvore em árvore e vê uma carruagem abaixo. Ele usa suas habilidades acrobáticas para descer um pouco. E de uma distância segura, ele tenta espionar o que essas pessoas estão fazendo. Esses bastardos imundos não parecem ser boas pessoas. Eles acabaram de capturar uma mulher. E acontece que ela é uma elfa. Já que ela é jovem e intocada, eles já estão fantasiando sobre fazer uma fortuna. Oferecer, mas a quantidade de ressentimento e raiva gravado no rosto de Arthur faz. Está claro que esses bastardos não vão deixar este lugar vivo, muito menos ganhar dinheiro rápido com o elfo. Arthur não tinha ideia de como esses porcos conseguiu colocar as mãos em cães da floresta. Mas ele sabia que conseguir um deles seria sua melhor aposta para sair desta floresta. E quanto aos traficantes de escravos, ele está planejando usá-los como saco de pancadas para soprar um pouco de vapor. Tão ansioso quanto Arthur para voltar para casa, ele sabe que ainda precisa de um plano sólido para chegar lá. Lidar com os traficantes de escravos, primeiro, é o melhor curso de ação, mas ele não quer atacar cegamente. Atacar todos os 4 de frente seria suicídio, então ele os segue silenciosamente. Em vez disso, ele espera pacientemente, procurando a oportunidade perfeita, reunindo suas forças para atacar quando seus guardas estão abaixados. Enquanto a noite cai, finalmente é hora de ele fazer sua jogada. Arthur executa seu plano, jogando uma noz em uma árvore próxima, que imediatamente coloca os cães em alerta máximo. Um dos homens diz a seu companheiro para calar a boca dos cachorros, antes que eles acordem e atrair todos os perigos à espreita na floresta. Enquanto um homem se distrai com os cães, Arthur aproveita a oportunidade. Ele faz seu movimento, aparecendo bem na frente do bastardo, e com um corte rápido de sua mão, infundida de mana, ele corta a garganta do homem em um golpe limpo. Depois de derrubar aquele bastardo, Arthur faz questão de saquear seu cadáver, agarrando uma adaga de aparência decente, dos pertences do homem. Enquanto isso, o outro cara gordo, que enviou seu amigo para silenciar os cães, começa a se perguntar por que está demorando tanto, especialmente porque os cães ficaram quietos. Quando ele vai verificar, Arthur o embosca também, entregando um golpe preciso que corta sua garganta. Assim como o primeiro com 2 para baixo, ainda faltam 2. Mas o corpo de Arthur já está começando a se desgastar. Do esforço de repente, a elfa dentro da carruagem começa a fazer uma comoção, que é a última coisa que Arthur queria que acontecesse. Os outros 2 capangas saem de suas zonas de conforto e começaram a procurar por seus companheiros desaparecidos. Arthur fica escondido atrás da carruagem, mas um deles sente algo e ataca. Arthur mal consegue bloquear o ataque, e contadores cortando as pernas do homem. O grito penetrante ecoa pela noite, chamando a atenção do outro bandido, que estavam procurando na direção oposta. Ele corre de volta para a cena, encontrando seu amigo se contorcendo no chão. Mortalmente feriu os feridos. Bastardo Careca avisa seu amigo para ter cuidado, porque o pirralho com quem eles estão lidando é um mago. A menção de um mago.
Desperta a curiosidade do bandido de cabelos compridos. Ele ansiosamente joga a espada de lado e opta por usar as próprias mãos. Claramente não querendo prejudicar esta galinha dourada, ele está prestes a capturar a final. Esse pirralho pode buscar um preço ainda mais alto do que a garota elfa, se eles forem vendê-lo em boas condições. Com isso em mente, ele avança. Arthur salta bem a tempo e contadores, jogando uma pedra direto na cara do bastardo. A rocha pousa com força suficiente para deixar o homem sangrando pela boca. Arthur tenta tirar vantagem de sua situação atordoada, jogando uma adaga induzida por mana nele, mas o bandido pega no ar. Esta greve só serve para intrigar esse bastardo, ainda mais pensar que esse garoto de fato tem alguns truques desagradáveis na manga. O bandido lança um chute poderoso, batendo em Arthur, com força suficiente para sacudir seu pequeno quadro e mandá-lo cair no chão. Por um momento, Arthur está completamente fora de serviço, sem fôlego e vulnerável. O bandido não hesita, antes de agarrar o pequeno do chão, trancando-o em suas mãos. Mas Arthur não é de cair em silêncio. Ele rapidamente agarra o pulso desse bastardo e começa a condensar mana em sua mão. Em um momento particular, a técnica causa uma explosão, grande o suficiente para deixar a mão do bandido queimada. E totalmente inútil, o bandido grita de dor, por causa de sua mão frita. Esta é uma chance clara para o nosso menino atacar, e ele não hesita em resgatá-lo. Ele joga sua faca e corta a garganta do homem, acabando com ele no local agora. Só o careca permanece, que já está andando no chão, implorando por misericórdia, enquanto suas pernas decepadas o deixam completamente imobilizado. Mas Arthur abandonou o conceito de misericórdia há muito tempo. Para canalhas como esses, então nem é preciso dizer que ele termina o trabalho, garantindo que nenhum deles saia da floresta vivo. Com esses canalhas cuidando de ele, se vira para a tímida elfa, cujo primeiro instinto ao ver nosso menino é se encolher de medo. Ele gentilmente tenta influenciar todo o medo dela, com algumas conversas doces e palavras reconfortantes, e uma vez que ela se acalma, ele puxa o pano com força sobre a boca dela. Agora que ele a salvou, ele decide seguir seu próprio caminho. Mas o pensamento de ser deixado sozinho aterroriza a garota. Então ela rapidamente se apega a ele com sua fofa. Olhos suplicantes, Arthur tenta argumentar com ela que desde que ele cuidou daqueles bandidos, eles não serão capazes de persegui-la mais. Além disso, os elfos geralmente estão seguros nesta floresta de qualquer maneira. Mas a garota rapidamente balança a cabeça e o lembra que as bestas só têm medo de adultos. E seus pais disseram que as crianças serão comidas por cães, ou árvores golem a ideia de ser uma babá. Não se encaixa bem com Arthur. Mas como ele não tem escolha, ele apenas relutantemente pergunta a ela: a que distância fica a sua casa? Ao qual a garota responde indiferentemente que ela não sabe. Ele solta um suspiro e começa a se afastar, assegurando-lhe que ele simplesmente vai reunir alguns suprimentos para eles, embora ele salvou o que pôde para a jornada à frente. Nenhum deles sabia quanto tempo levaria, e ele também teve que pensar na jornada de volta. Ele se sente muito triste ao ver que eles não podem levar esta carruagem em uso, pois teria sido muito mais rápido. Mas se ele fez, eles apenas se destacariam como um polegar dolorido. Ele está ansioso para encontrar os elfos. Como eles podem ter algo que pode levá-lo de volta ao reino humano? Durante sua caça de suprimentos, ele encontrou algumas roupas na carruagem e os apresenta ao pequeno elfo e diz a ela para usar esta capa, pois provavelmente vai esfriar. A pequena senhora está feliz por seu gesto gentil e ele dá um tapinha na cabeça dela em resposta. Com isso, eles estão prontos para fazer o seu caminho para suas casas. Enquanto caminhavam na direção vaga, ela apontou para Arthur. Ficou sabendo mais sobre o filho elfo. O nome dela é Tessia Aeralith, e ela se separou de sua família e deixado de fora na floresta. Ela o questiona se ele é do reino humano. Sempre que ela se lembra do reino humano, tudo o que ela pensa são os rumores que dizem: todos os humanos do sexo masculino são pervertidos e ter mais de uma esposa. Em sua jornada, eles passam seu tempo assim para frente e para trás,
Brincadeiras e provocações, noite resolvido. E eles montaram seu acampamento no meio da floresta. Arthur decidiu vigiar do lado de fora e sugeriu que ela dormisse um pouco enquanto isso. Uma vez Tessia Erelith entrou no acampamento para ter um merecido descanso, Arthur sentou sozinho, sob a extensão de estrelas brilhantemente iluminadas. Enquanto ele reflete sobre sua situação, aprendemos que seu plano inicial, para utilizar seu tempo para descobrir o que isso vai. Sylvia deixou para ele, era tudo sobre, mas parece que ele terá que esperar para desvendar esse segredo, até que ele acompanha a elfa até sua casa. A garota sai e sugere que ele descanse um pouco. Também, embora sua avó proibiu ela de compartilhar sua cama com meninos, ela diz que abrirá uma exceção uma vez. Mas Arthur diz a ela que ele não está com sono. Antes de recuar de volta para o acampamento, a garota o lembra que bestas são mais propensas a aparecer. Se eles o notarem, portanto, ela quer que ele entre, mesmo que ele esteja de guarda, pois é mais seguro para os dois. Eventualmente, Arthur cede aos seus desejos e os dois entram na mesma cama. No dia seguinte chega e, depois de suas merecidas sonecas, eles continuaram sua jornada, com um ambiente desconhecido e o tempo passando rapidamente. Como os únicos indicadores de seu progresso, Arthur admite que preocupações da família e impaciência para voltar para casa não o deixou, no melhor dos humores. Mas o que tornou a jornada quase insuportável foram as dores agonizantes vindas de seu monocore, que atacava imprevisivelmente de vez em quando, e sua dor se tornou uma ocorrência diária. Todos os dias ele acorda, ele é atingido aleatoriamente por ele. Em um determinado dia durante sua jornada, vemos que eles estão ficando, seguido por esses lobos selvagens. Mas meu cara nem olha para trás quando ele joga aquela faca que se aloja na árvore ao lado da cabeça do lobo. E logo todos esses pobres bastardos obteram o susto de sua vida, enquanto Tessia Erelith aponta o dedo na direção à frente dela. Arthur é atingido por essa dor insuportável no peito. Mais uma vez ele rapidamente se esconde atrás de uma árvore. Então Tessia não precisa ver o estado miserável em que ele está, porque ele tem medo que ela só se preocupe. Outra noite vem, e eles acamparam no meio da floresta. E assim chega outro dia. Dias se passaram assim, e Tessia parecia reconhecer mais e mais de seus arredores indistinguíveis, que foi um sinal positivo. No entanto, seu ritmo diminuiu, como o corpo de Tessia não conseguia acompanhar o pedágio de viagens constantes. Para aliviar um pouco o fardo de seus ombros minúsculos, Arthur leva a bagagem dela ele mesmo. Embora Arthur também não estivesse tendo uma vida fácil, apesar de fortalecer seu corpo com mana, a dor continuou a crescer e ficou mais difícil escondê-lo do elfo preocupado. Outra noite vem e se mistura de volta em um dia. Um dia enquanto eles continuam sua jornada, Tessia faz um pedido estranho. Desde que eles ficaram muito próximos um do outro, ela se pergunta se por acaso ela pode chamá-lo de Arte. Como sua família se sai bem, nosso menino dá a ela luz verde imediatamente. Tessia não esperava que ele concordasse com isso tão facilmente. Então, por esse motivo, Arthur decide agir dramaticamente de propósito, da maneira mais assustadora possível. Ele diz que ficaria muito honrado se Tessia Erelith se referiria a este humilde menino do campo como Arthur. A garota belisca suas bochechas por provocá-la assim. E enquanto suas brincadeiras continuam, Tessia de repente percebe algo. Ela felizmente corre naquela direção. Bem, nosso menino não está exatamente emocionado, tanto quanto ele pode ver. São apenas folhas de musgo, árvores de nevoeiro e muitas árvores. De qualquer forma, sua jornada continua, e eu vou ser honesto. Esta é uma das viagens mais longas que enfrentei. No manho-o embora. Esta jornada serve ao seu propósito no desenvolvimento do personagem. E por causa disso, nosso menino parece ter se aproximado da mocinha. Apesar da diferença de idade mental, eles cresceram muito mais perto. Outro dia chega, trazendo outra rodada de exploração da floresta desconhecida. Parece que esta longa jornada finalmente deu frutos. Como eles pareciam ter feito o seu caminho, depois de sentir todas as árvores ao seu redor,
Tessia finalmente encontra aquele que ela estava procurando. Ela faz algum mojo mágico e abre um portão verde na árvore de madeira, convidando-o a segui-la por dentro. Assim que Arthur intervir, ele cai para o outro lado do portão. Quando Arthur se levanta e se ajuda a olhar para a frente, ele vê uma visão magnífica. Há uma civilização inteira de elfos, e a única palavra que vem à sua mente, depois de testemunhar a grandeza deste lugar, é imaculado, mas, até essa palavra, parece que não faz justiça ao lugar. Assim que os olhos dos elfos locais travarem nosso menino, alguns soldados aparecem rapidamente logo antes deles. Os soldados não estão aqui para prendê-lo embora. Em vez disso, eles estão aqui para escoltar a princesa real. Com protocolo completo, a visão choca Arthur. Ao ponto em que ele não tem ideia como diabos ele deveria reagir. Sua mente está nublada com todos os tipos de perguntas. Mas Tessia apenas acena com a cabeça levemente, para afirmar que o que ele está vendo é realmente real. Um dos cavaleiros relata que eles chegaram. Assim que notaram o oral portão de teletransporte, foi usado. Ele também menciona que o rei e a rainha voltaram. Também prontamente, a cena se espalha para os pais em pânico. Correndo em direção à sua garota, Tessia. A senhora é Mariel Erilith, rainha de Elenoir, e o homem atrás dela é, claro que o marido dela, Alduin Erilith, rei de Elenoir. Outro figurão entra em cena, Virian Erilith, um nome anotado em todos os livros de história. Ele é o ex-rei de Elenoir, conhecido por liderar a última guerra contra os humanos do reino de Safan. Com todos os membros de sua família reunidos, Arthur gentilmente empurra Tessia para a frente, para com seus pais preocupados, e eles trocaram abraços calorosos com ela. Vendo como a cena é quente e cheia de amor, Arthur se lembra de seus próprios pais e maravilhas. Se sua mãe e seu pai vão reagir da mesma maneira. Quando o veem novamente, Rei Alduin se vira para Arthur e expressa sua sincera gratidão, não apenas como rei de Elenoir, mas como pai de Tessia, como um pequeno gesto de agradecimento. Por ajudar Tessia a chegar em casa com segurança, ele convida Arthur para acompanhá-los até sua casa. Arthur está livre para descansar por alguns dias, e enquanto isso, o rei está ansioso para ouvir a história. De sua jornada, Arthur pode sentir como o tom do homem é firme e gentil, mas seus olhos claramente traem esse sentimento. Do olhar em seus olhos, é claro que o que ele pediu não é uma oferta, é uma ordem. Arthur retribui o gesto, expressando sua gratidão pela oferta. Mas ele de repente arrancou quando Tessia o agarra pela mão e começa a arrastá-lo junto. Até os espectadores ficam assustados ao ver isso. A garota, por outro lado, está morrendo de vontade de mostrar tudo a ele. Este lugar tem a oferecer bem. A primeira impressão do nosso menino é de admiração absoluta, embora ele tivesse esperado um pouco, um castelo impressionante. Depois de saber que Tessia era uma princesa, o lugar magnífico diante dele é apenas mais do que um castelo, ou mansão para morar em um ponto. Arthur até começa a se perguntar se ele acidentalmente transmigrado para algum brega. Romance de fantasia, a rainha. Rapidamente apresenta seu pequeno convidado às empregadas domésticas e ordena que eles se certifiquem. Arthur tem o melhor tempo possível. Enquanto ele está lá, Arthur está feliz em receber todo esse tratamento agradável. Mas ele sente a necessidade de explicar o que aconteceu primeiro. Parece que os pais de Tessia estão mais do que dispostos a ouvir todos os detalhes suculentos. Então todos os membros principais da família, incluindo alguns cavaleiros seniores, se reúnem para ouvir Arthur. Primeiro, nosso menino dá uma introdução, apresentando-se como Arthur Lewin, de uma cidade humilde no reino de Sapam, e ele está muito honrado por estar na presença. Da família real é um pouco exagerado para uma introdução, mas Arthur sabe, a discussão não vai progredir, se eles o tratam como uma criança. Mesmo o rei não pode deixar de apontar como, apesar de Arthur afirmar vir de origens humildes, ele parece bastante maduro e bem educado, e isso só aumenta o interesse deles no que ele tem a dizer. E assim nosso menino relata sua jornada, começando com uma explicação vaga que ele se separou de sua família. Depois de encontrar bandidos,
Não é exatamente uma mentira, mas mais uma meia-verdade. Inevitavelmente, como a história avança, para a parte em que ele encontrou sua filha. A atmosfera muda, o rei fica visivelmente zangado. Ao ouvir que eram traficantes de escravos, ou melhor, humanos que capturaram Tessia. É claro que o rei não tem uma impressão favorável de humanos, para começar, e esta revelação apenas alimenta seu desdém. Nosso menino também não gosta do fato de que esse rei elfo está estereotipando toda a raça humana, atrás de poucos traficantes de escravos. Então, com todo o respeito, meu cara corrige esse homem, que o comércio de escravos é uma profissão. Não é uma corrida, esta observação só ganha nosso menino. Um monte de lâminas brilhantes. Apontou para ele, mas Virian Aerylith rapidamente impede os cavaleiros de dar um passo à frente. Virian, intrigado com a história até agora, expressa curiosidade sobre como Arthur conseguiu libertar sua neta. Dos bandidos, talvez ele negociou ou implorou por misericórdia, mas nosso menino nega ter feito algo assim, e honestamente explica que ele também é um mago, apesar do fato de que ele é uma criança. Então, basicamente, ele eliminou os traficantes de escravos e resgatou sua neta, um cavaleiro impaciente por raiva. Rapidamente tira sua espada de sua bainha. Tanto quanto ele está preocupado, Arthur está sendo absurdo, com as mentiras que ele está jorrando na frente de todos. Mas essa ação impulsiva só ganha ao cavaleiro um brilho mortal de Viran Aerylith, um brilho tão intenso. Sacude o cavaleiro ansioso no local. Finalmente Arthur se levanta de seu assento e declara que não se importa se alguém acredita nele ou não. O fato é que Tessia foi devolvida em segurança. Ouvindo isso, Tessia fica chocada com a partida de Arthur tão cedo. Os pais da menina estão assustados para ver quanta compaixão ela sente por ele. Enquanto isso, Arthur gentilmente a lembra da história. Humanos e elfos compartilham, então ele não acredita que é apropriado para um humano permanecer dentro deste reino por muito tempo. Além de sua prioridade atual, é garantir que sua família esteja segura e deixá-lo saber que ele está bem. Bem como o rei decide falar a seguir. Ele reconhece brevemente o passado entre os dois reinos e enfatiza que Arthur salvou sua filha e teve o trabalho de acompanhá-la. Todo o caminho de volta para Elen. Isso o rei declara. Dá direito a uma recompensa adequada. Primeiro o rei compartilha a infeliz notícia. O portão de teletransporte ligado ao reino de Sapã só é acessível uma vez a cada 7 anos. Durante a conferência de cúpula entre as 3 corridas, isso significa levará mais 5 anos antes que o portão se abra. Novamente, no entanto, o rei está mais do que feliz para enviar um grupo de guardas para escoltar Arthur de volta para casa em segurança. Ele também expressa seu desejo de que Arthur fique um pouco mais, dando aos elfos a chance de servi-lo e mimá-lo. Como convidado, o rei admite que, enquanto alguns elfos são tolerantes com os humanos, muitos ainda guardam rancores da guerra há muito tempo. Por enquanto, Arthur é instruído a se sentir em casa. Como eles terão sua escolta preparada? Amanhã de manhã mais tarde, Arthur se encontra dentro de uma sala luxuosa que foi dada a ele. A primeira coisa que ele faz é tomar um banho bem merecido, mas enquanto ele toma banho, a dor de seu monocore de repente explode novamente, fazendo com que ele dobre. Depois de terminar, ele descansa no sofá, segurando o ovo que Sylvia havia confiado a ele. De repente, há uma batida na porta. Quando ele abre, ele encontra Tessia parada na frente dele. Sem quaisquer avisos prévios, ela dá uma cabeçada na barriga dele, quase fazendo-o engasgar. Aparentemente, ela está chateada com a frieza com que ele falou com os pais dela. E o fato de que ele está planejando sair tão cedo, Arthur tenta lembrar essa garota crédula que ele estava apenas sendo respeitoso, já que eles são o rei e a rainha. De todo o reino de fato, ele é quem deveria estar com raiva. Ela não contou a ele sobre seu status real de antemão. Tessia mantém suas armas e deixa claro que ela não quer que ele vá embora, porque ele é o primeiro amigo que ela já fez. Ouvir isso faz Arthur abrir um sorriso. Em um gesto amigável, ele coloca a mão sobre o pescoço dela, como seus amigos ao longo da vida,
e diz a ela para parar de ser um bebê chorão, e mostrou-lhe o castelo. E então eles exploraram o castelo juntos. Tessia faz questão de levá-lo ao seu lugar favorito. Em todo o lugar, este local em particular parece absolutamente deslumbrante. Durante a primavera, quando as flores desabrocham, ela também o apresenta tipo único de inseto, conhecidas como abelhas brilhantes, que são especialmente cultivadas lá. Enquanto ela está tentando mostrar a ele as abelhas brilhantes, Arthur de repente percebe algo vindo de trás. É uma adaga sem desperdiçar um único nanosegundo. Ele agarra a mocinha e a empurra de lado. No mesmo instante, ele pega a arma e retalia com a velocidade insana que ele tem. Bem, a pessoa por trás dessa façanha não é outro senão Virian Arelith. Seu avô, Arthur, está absolutamente chocado. Pensando seu próprio avô apenas tentou dar um golpe nela, mas o velho calmamente garante a ele que a arma que ele está segurando é apenas um brinquedo. Agora que Arthur olha mais de perto, ele se sente um pouco envergonhado por ter sido enganado. Virian, por outro lado, está impressionado vendo o quão rápido Arthur reagiu. De pegar esse pequeno, até mesmo usá-lo contra ele instantaneamente, é incompreensível. O velho observa que o uso de mana de Arthur é medíocre, na melhor das hipóteses, mas ele agora não tem dúvidas sobre como ele poderia ter derrubado um grupo de traficantes de escravos. Arthur não tem certeza se deve se sentir insultado ou elogiado, então ele fica quieto. Tessia repreende seu avô e o proíbe de provocar Arthur. Parece como se o velho não tivesse intenção de provocar. Qualquer um de fato, ele se aproximou de Arthur porque o acha fascinante. Já faz muito tempo desde que ele conheceu alguém, como interessante como nosso menino. Virian joga uma espada de madeira em Arthur, decidindo ver do que o menino é realmente feito. Arthur agarra prontamente e sem hesitação, balança o mais rápido que pode, cortando diretamente o velho. Mas o que ele ataca acaba sendo uma ilusão de mana Virian. No entanto, está impressionado com a coragem deste pequeno pirralho. Não recuar, Arthur ataca novamente e ataca com sua espada de madeira. Desta vez também. O que ele bate é apenas uma isca. Esse momento de vulnerabilidade deixa Arthur bem aberto. E o velho aproveita a chance para balançar de volta. Arthur se esquiva bem a tempo, pulando de sua posição inicial para se proteger. Apesar de sua agilidade, Arthur ainda acaba levando um golpe de cotovelo desagradável. Mas isso não é suficiente para afetá-lo. Sem segurar, Arthur cobra de volta, espada de madeira na mão. Sua velocidade é notável, mas está claro, ele mal está se segurando contra esse velho galeirão que nem está suando. Eventualmente, Arthur se encontra aberto mais uma vez e é empurrado para trás pelo velho caindo. Tessia rapidamente corre para ver como ele está. Parece que o velho não saiu, sem sofrer danos também. Arthur finalmente conseguiu pastar esse velho com sua lâmina. Bem, esse velho merece esse golpe, considerando o quão cheio de si ele parecia, como se não houvesse lutador melhor do que ele. Enquanto Virian está ansioso por outra rodada, Tessia coloca o pé firmemente no chão. Ela se recusa a deixar isso acontecer e belisca de brincadeira seu avô, por pensar em intimidar Arthur. Por mais do que ele já tem, o velho simplesmente sorri de volta e admite que se tivesse sido mais fácil com Arthur, ele seria o único à mercê de alguém em décadas. Seu Júnior, nosso menino. Por outro lado, se sente honrado em ver o quão altamente Virian pensa nele. Mas a reação de Arthur parece chegar ao velho, e ele rapidamente muda de sorridente para sério. No que diz respeito a ele, se Arthur realmente o vê como seu estimado e honorável sênior, então ele o convida para se tornar seu discípulo. Este inesperado oferta deixa Arthur absolutamente perplexo, e ele questiona se o ancião está realmente falando sério. O velho, é claro, confirma que ele é, no entanto, Arthur o lembra que ele é apenas um humano, e ele nem tem certeza se é permitido para os humanos ficarem neste reino, mas Virian promete que ninguém ousará expulsá-lo. Enquanto ele está sob sua tutela, ele promete ensinar Arthur algo muito mais valioso do que até mesmo os magos mais capazes de Sapã poderia oferecer ainda. Apesar da oferta tentadora, Arthur educadamente recusa.
Ele não tem intenção de perder tempo aqui, até que ele se reúna com seus pais. Ouvindo isso, o velho faz outra promessa, para deixar Arthur se comunicar com seus pais, para que eles saibam que ele está vivo e bem. Antes de elaborar mais, o velho manda as empregadas levarem Tessia para tomar banho e descansar um pouco quando eles estiverem sozinhos. O velho afirma saber sobre a condição de Arthur, como ele tem experimentado crises de dor abrasadora, bem onde seu manicômio está localizado e como essas lutas estão se tornando mais frequentes. Naturalmente, Arthur está curioso para saber como o velho sabe tanto, mas Virian ignora a questão, dizendo que é inútil. Arthur deveria estar perguntando: qual é o verdadeiro problema por trás de sua doença? Antes de elaborar qualquer coisa, ele pergunta a Arthur se ele sabe alguma coisa sobre testamentos de bestas. Embora este termo seja completamente desconhecido para Arthur, sua mente imediatamente volta ao momento. Sylvia atingiu seu núcleo de mana. Antes de continuar a conversa, o velho assume que Arthur tem pelo menos: encontrei algumas bestas de mana agora. Ele então explica que uma besta poderoso o suficiente para ser categorizado como classe A ou superior ganha a capacidade de transmitir sua vontade, ou capacidade inerente a outro, ou para sua prole, ou para alguém com quem escolhem se relacionar. Ele promete não se intrometer em como Arthur tropeçou em uma besta tão poderosa que mais o avisa que nesta fase o poder dentro dele está fazendo mais mal do que bem. O fato de que o velho sabe de tudo isso faz Arthur assumir que Virian também possui uma besta também. Bem, o velho não se coíbe de admitir. Ele afirma que é profissionalmente um domador de feras, um título que ele ganhou conquistando totalmente o monstruoso besta. Vai dentro de si, ele reconhece porque Arthur quer desesperadamente ver sua família e voltar para casa, mas ele avisa que fazê-lo agora vem com um risco grave. O poder da besta dentro de Arthur é muito potente para seu corpo imaturo lidar. Se não for controlado logo, o poder que ele obteve destruirá seu corpo, de dentro para fora, enquanto Arthur se deita. Seu rosto está coberto de suor brilhante. Há uma sensação pesada pressionando seu corpo. Enquanto ele entra e sai da inconsciência, ele vê a personificação monstruosa de suas preocupações e sobrecarrega as expectativas colocadas sobre ele assombrá-lo. Mesmo em seu sono, mas a fonte de todo esse peso não é uma criatura etérea, é Tessia empoleirada bem em cima dele, sem saber, pressionando-o ainda mais nas profundezas de sua exaustão. Ela está aparentemente aqui para acordá-lo, porque ela mal pode esperar para começar este novo dia emocionante com ele. Mas parece que Arthur ainda não dormiu o suficiente. Então chama o monstro das sombras de volta para dar a ele. Apenas mais alguns minutos depois. Enquanto Arthur se prepara para o dia, Tessia pede para confirmar se o que o avô dela disse sobre ele ficar é realmente verdade. Bem, nosso menino não tem muita certeza sobre isso. Seu plano de ficar aqui depende inteiramente da viagem com o Elder Virian. Reconsiderar porque é inapropriado. Para um humano permanecer em seu reino, vai contra as tradições. Os elfos têm defendido por décadas, mas o velho galeirão deixa claro que Arthur chamou sua atenção, então ele quer que ele fique um pouco mais. Além de sua filha parece ter gostado dele. Também o que é apenas outra razão para mantê-lo por perto por um pouco mais de tempo. Apesar de todos os apelos do rei, o Elder Vrian mantém suas armas, ele garante à realeza que ele manterá Arthur sob sua orientação direta. Para garantir todos no reino sabem que ele está sendo vigiado. Vendo como o Elder Virion está defendendo-o, faz Arthur abrir um sorriso. Uma vez que eles pulam na carruagem, eles começam sua jornada. Depois de um bom tempo na estrada, Arthur começa a se perguntar: quanto tempo mais essa viagem vai demorar? Como ele está ansioso para conhecer o amigo misterioso do velho. Do nada, Tessia se inclina sobre o ombro de Arthur e adormece. Parece acordar tão cedo de emoção. Finalmente a alcançou. Já que Tessia é a única princesa do reino. Ela cresceu em um ambiente solitário. Ela foi ferida muitas vezes, por adultos e crianças, fingindo ser amigos dela. Com o tempo, ela ficou fria e distante, construindo uma parede ao seu redor para manter os outros fora.
Mas no pouco tempo ele a viu com Arthur. Ela mostrou mais sorrisos e risos do que ela tem nos últimos anos. Por isso, o velho está genuinamente feliz e expressa sua gratidão ao nosso menino. Depois de uma curta viagem, a carruagem para, e eles chegam em uma casa solitária. No meio do nada agora, Arthur é genuinamente curioso para ver quem é esse amigo misterioso que o ex-rei teve que viajar até esta área rural. Para encontrar o velho, no entanto, vai absolutamente maluco, chutando a porta com toda a força que ele pode reunir e gritando para a bruxa de dentro sair. Uma mulher eventualmente emerge, igualmente irritado e zangado com a imprudência de Virian. O velho leva seu tempo, apresentando-a a Arthur. Ela é Lilia Darkossan, um velho amigo e um desviante muito especial que, de acordo com Virian, pode ajudá-lo. Apesar de sua curta altura, as maneiras de Arthur não conhecem limites. Ele prontamente inclina a cabeça em respeito a cumprimentar a senhora Lilia, os convida para dentro. Enquanto Arthur reflete sobre o fato de que, como um desviante, sua magia não se enquadra nos 4 elementos básicos, muito parecido com as habilidades de sua mãe. Mas ele ainda não tem certeza de como ela deve ajudá-lo. Embora Arthur não quer parecer um pirralho impaciente, ele não pode deixar de se sentir curioso sobre como Lilia planeja para ajudá-lo a alcançar seus pais. A senhora finalmente explica que ela é o que eles chamam uma magia adivinhadora dessa natureza. Varia de mago para mago. Mas ela é bastante capaz. Isso significa: há muito pouco que alguém possa esconder dela. Se ela escolher bisbilhotar, por exemplo. Ela já sabe que Arthur é especial. Tão especial, na verdade, que há partes de sua vida que nem ela pode ver. No entanto, seus olhos vislumbraram pedaços de seu passado e futuro. Ela também sabe. Ele não está aqui por suas habilidades de clarividência, mas porque ele quer ver seus pais e deixá-los saber que ele está vivo. Ela o instrui a se inclinar para a frente e manteve os olhos na bacia de água. Assim que Arthur obedecer, a senhora começa sua magia. Uma vez que ele pode ver seus pais na água, ele será capaz de falar com eles. Enquanto Arthur tenta fazer a conexão, a perspectiva muda para seus pais. Lá sua mãe e pai amorosos estão fazendo uma refeição, algo que Arthur gostava muito. De repente, eles começam a ouvir a voz de Arthur chamando por eles. O som os pega completamente desprevenidos, deixando-os congelados quando Arthur diz que é filho deles. Isso é o suficiente para paralisá-los completamente. Suas colheres escorregando de suas mãos, enquanto eles deixam o choque afundar. Tão surpreendente quanto é, Arthur garante a eles que ele é realmente seu filho, falando diretamente em suas cabeças. Ele não tem tempo para explicar tudo agora, mas queria que eles soubessem que ele está seguro e vivo. Ele conseguiu sobreviver à queda do penhasco, embora mal ele também revele que está atualmente ficar no reino de Eleanor com os elfos, mas insiste que eles devem manter isso em segredo. Arthur diz a eles para não se culparem pelo que aconteceu. Naquela época ele está orgulhoso do que fez. E se ele pudesse voltar no tempo, ele não hesitaria em fazer as mesmas escolhas novamente. Ele explica um pouco sobre sua doença. Ele tem. Então ele vai ficar aqui mais tempo para ser tratado, antes que ele possa voltar para casa. Ele admite que não tem certeza se vai conseguir outra chance de falar com eles, como há apenas uma mulher, capaz de ajudá-lo a fazer essa conexão. Antes de terminar a conversa, ele pede ao pai para manter sua mãe e o bebê seguros. Enquanto isso, ele continuará seu treinamento e avisa seu pai para não se surpreender. Se seu filho orgulhoso pode vencê-lo em uma luta de sparring, quando eles se reúnem com isso, esta sessão cerebral do Skype termina. Não são apenas os pais derramando lágrimas. O próprio Arthur é igualmente oprimido pela conversa que ele acabou de ter com seus pais. No entanto, ele rouba suas bolas e diz ao velho que ele está finalmente pronto para o que está por vir. Após sua breve visita a Lilia, o grupo finalmente retorna ao castelo, onde o rei e a rainha já estão esperando. Para a chegada deles, quando o Elder Virian e Tessia entram no castelo, Arthur é repentinamente parado pelo próprio rei. Não é porque o rei se ressente dele ou deseja impedir sua entrada,
mas porque ele quer reconciliar. Até a rainha quer expressar seu arrependimento por seu comportamento anterior. Nenhum deles se detém em mostrar contrição genuína por como eles o trataram inicialmente. Arthur, sempre a alma misericordiosa, está mais do que feliz em consertar pontes. Ele prontamente aperta a mão do rei. Em termos amigáveis, no entanto, Tessia não tem certeza se é assim que as desculpas devem funcionar no que diz respeito a ela. Se o rei e a rainha realmente sentem muito, eles deveriam pelo menos deixá-la levar Arthur para fora, para explorar a cidade, algo que ela estava ansiosa para fazer. Bem, nem o rei, nem a rainha têm um motivo para impedi-los. Então, eventualmente, Arthur e Tessia se preparam para sair e explorar a cidade. Tessia mostra ansiosamente a Arthur tudo exclusivo de Elenwar. No entanto, durante sua caminhada, Arthur acidentalmente tropeça em um elfo. Ou melhor, o elfo intencionalmente esbarra nele, claramente procurando uma oportunidade de falar mal. Toda a raça humana depois de definir o cenário. Este elfo oportunista aponta diretamente o dedo para Arthur, lembrando-o de que ele não pertence aqui, não importa o favor que ele esteja recebendo do Elder Virian. Enquanto Arthur se sente um pouco chateado com esse bastardo arrogante, Tessia intervém para confrontar o cara. O elfo se apresenta como Fairith Ifsar e encontra as perguntas de Tessia com arrogância, perguntando como ela pode tolerar respirar o mesmo ar, como um mero plebeu como Arthur. Sendo o grande cavaleiro que ele é, Fairith até se oferece para assumir a responsabilidade, para acompanhá-la ele mesmo. Mas Arthur rapidamente muda a maré, com algumas brincadeiras divertidas. Seus poucos palavras bem direcionadas conseguiram irritar Fairith sem fim. A ideia de alguém zombando de seu título de cavaleiro é demais para esse pequeno punk lidar. Em um acesso de raiva, Fairith lança o desafio e desafia Arthur para um duelo. Arthur, que já achava esse cara estúpido, encontra suas expectativas superadas. Da pior maneira possível, Tessia imediatamente dá um passo à frente, questionando a audácia desse chamado cavaleiro. Como ousa Fairith desafiar o discípulo do Elder Virian? Para um duelo, Fairith deixa claro que ele iria nunca permitir que ninguém pisasse em seu orgulho, pois é assim que ele foi criado. Determinado a defender sua honra, ele desafia Arthur a aceitar o duelo ou recuar com seu primata, rabo dobrado entre as pernas para adicionar pressão. Fairith lembra a Arthur que, na sociedade, Elvin sua decisão refletirá diretamente em seu mentor, Elder Virian Arthur. Por outro lado, é fascinado pelas expressões intensas. Nos rostos de todos, ele não tinha percebido que o duelo era levado tão a sério. Aqui Fairith ansioso para começar. Ele insiste que a princesa Tessia oficialize o duelo. Relutantemente, Tessia concorda, e assim que ela der o sinal, Fairith avança com o objetivo de acertar o primeiro golpe. Mas meu cara simplesmente levanta o punho e entrega um único soco devastador. O impacto é tão brutal que o cuspe de Firth voa de sua boca, e ele é enviado esparramado a poucos metros de distância. Arthur é deixado lá, genuinamente inseguro se isso é tudo o que é preciso para vencer um duelo. Enquanto isso, Tessia não está surpresa ao ver o resultado, especialmente porque ela esperava que isso acontecesse. Enquanto Arthur tenta entender se ele se tornou genuinamente forte ou se isso foi apenas um acaso, Tessia agarra sua mão e sai correndo. Enquanto eles continuam sua jornada, mais uma vez Arthur não pode ajudar, mas começou a gostar mais da princesinha. Enquanto o resto do dia não foi tão emocionante, como lidar com Fairith foi refrescante e deu a Arthur uma chance de obter sua mente. Assuntos mais pesados, enquanto Arthur e Tessia se sentam juntos. Ela pergunta se ele está se sentindo nervoso com o treinamento duro à frente bem. É claro que o peso do próximo dia já começou a pressionar a mente de Arthur. Ele relembra as palavras de advertência do Elder Virion, cristalino e inflexível. Virion disse a ele que as lições estariam longe de ser fáceis. Na verdade, ele deixou claro que Arthur precisaria se preparar para os desafios cansativos pela frente. A dor dele,
O processo de assimilação de Manacor seria insuportável. E se você quiser um pouco de perspectiva, quão cansativo seria? É o mesmo que submergir o corpo em alcatrão fervente. Arthur estaria preso nesta terra estrangeira, longe do conforto de sua família. Mesmo o mais simples, aspectos da vida diária pareceriam árduos. Mas Virian também havia prometido que, se Arthur pudesse suportar as provações, as recompensas o aguardam no final. Seria extraordinário no presente. Arthur sai de seus pensamentos e responde a Tessia com um sorriso determinado. Ele diz a ela que está animado. Não nervoso, ele percorreu um longo caminho para chegar onde ele está treinando, agora, vendo seus pais novamente e ficando mais forte. São todas as coisas que ele espera. Ele mal pode esperar para ver o que o futuro reserva para ele. Os anos voam em um piscar de olhos. E a primeira coisa que vemos é uma Tessia mais madura. Ela está aqui para acordar nosso menino, que também cresceu muito desde a última vez que o vimos. Parece que o relacionamento deles evoluiu muito. E assim como eles estão brigando, o velho os corta, dizendo-lhes para se prepararem para suas aulas à frente. Antes de entrarmos em ação, aqui está uma queda rápida da lei. Existem 4 elementos básicos, e então há formas superiores. O gelo dos elementos superiores, gravidade, relâmpago e som. Só pode ser controlado por magos que dominaram seus elementos fundamentais. Essas pessoas são conhecidas como desviantes. Anões são limitados a manipular terra e fogo, mas eles têm uma afinidade muito maior por esses elementos. Sua característica especial é sua capacidade de moldar e dobrar metal. E os mais habilidosos entre eles podem controlar fogo e terra, ao ponto em que eles podem convocar e manipular magma. Elfos podem manipular a água, vento e terra, mas com afinidade muito maior do que os humanos. Em casos raros, elfos também podem produzir um tipo especial de mago desviante, capaz de controlar plantas. No entanto, os elfos não podem produzir magos. Quem pode controlar as formas superiores de água, vento ou terra? Humanos, por outro lado, pode manipular qualquer um dos 4 elementos básicos, e são a única raça capaz de produzir desvio em qualquer um desses elementos, bem como anomalias que não podem ser categorizadas. Nos elementos como emissores ou curandeiros, há um delicado equilíbrio de poder entre as 3 raças, levando em consideração suas populações, afinidade geral com os elementos e a diversidade de seus magos. Pelo menos isso é tudo que Arthur sabe, e ele perguntou ao seu mestre: se este nível de explicação for plausível. Para o público, Virian leva um momento para pensar antes de dar um passe. Parece que Tessia tem algo a dizer. Enquanto ela entende que o processo de assimilação é destinado a preparar o corpo de Arthur para sua besta, ela acredita. Seria ainda melhor para ele treinar seu corpo, fisicamente assim como ela, usando magia no processo. Arthur entende o raciocínio por trás de sua resposta. Ao longo desses 3 anos, as diferenças em suas raças realmente se destacaram para ele. Enquanto os humanos são considerados talentosos, se eles acordarem no final da pré-adolescência, não é surpreendente para os elfos acordarem aos 10 anos. Para Tessia aconteceu ainda mais cedo, na tenra idade de 9 anos. E desde então, ela está treinando sua magia com um tutor, enquanto também aprende a lutar com seu avô. O velho a questiona de brincadeira, se ela talvez esteja com raiva, que ela é a única recebendo, espancado durante seu treinamento, ao qual a pobre garota rapidamente admite. Tão cansativo quanto esses exercícios parecem. Arthur, sabe, Tessia vai ser um monstro no futuro. O velho leva um momento para elaborar mais. Para Tessia, ele explica que o que Arthur tem feito nos últimos 3 anos é essencialmente fundir seus ossos, músculos e órgãos com seu mana, enquanto ele não tem treinado fisicamente como ela. O velho garante a ela que, uma vez que este processo seja concluído, o corpo de Arthur será mais forte e mais resistente do que até mesmo um guerreiro veterano. Agora voltando para Arthur. O velho observa que 3 anos de fusão de mana não foi suficiente para drenar sua energia completamente. Então ele decide ajudá-lo. Um pouco depois de hoje,
Arthur se tornará um verdadeiro domador de feras. Ao contrário daqueles aventureiros sortudos que tratam suas vontades bestas como meras ferramentas. Aparentemente, Virion planeja inflamar o núcleo de mana de Arthur, transferindo uma grande quantidade de sua própria mana. Nele, ele tranquiliza seu Júnior, que pode parecer um pouco quente, mas não deve ser tão ruim. Assim que o velho começa o processo, Arthur aprende rapidamente da maneira mais difícil, que é muito mais do que apenas quente. É absolutamente infernal. A dor abrasadora corre através dele, e a luz que emana de seu peito fica cada vez mais brilhante, intensificando a um nível quase cegante. Então, sem aviso, uma poderosa onda de energia atinge tudo em seu alcance, jogando o velho e Tessia do outro lado do corredor. Quando o procedimento finalmente terminar, Tessia e o velho correm para o lado do nosso menino, e felizmente, ele parece estar bem. Ele está atordoado, mas intacto. Depois de testemunhar uma exibição tão assustadora de poder, a curiosidade do velho chega ao auge. Ele finalmente decide confrontar Arthur. Sobre a origem da besta, ele vai herdar o menino. Responde sinceramente, alegando que isso foi dado por um dragão fêmea. A menção de um dragão bate no velho como um trovão. Ele entra em um frenesi de excitação e descrença. A percepção de que ele tem treinado um bona fide. Dragão Tamer está deixando-o louco. Um tempo depois, nosso menino abre os olhos na cama. O velho se sente aliviado que nada de importante aconteceu. Enquanto isso, nosso menino pergunta se eles vão manter suas habilidades em segredo. Mesmo que ele deixe o velho, promete que eles vão. Mas então, inesperadamente, solta uma bomba. Aparentemente, a partida de Arthur foi definido para apenas 4 meses a partir de agora. Claro que esta notícia abala nosso menino em seu âmago. Ele tinha na impressão ele ficaria preso aqui por mais 2 anos. O velho continua explicando que um torneio interreino. Para os jovens dos 3 reinos, finalmente foi confirmado. O portal na cidade de Zaira, dentro do reino Safin. Em breve abrirá para permitir viagens entre Eleanor e Darv. É também por isso que Tessia não está por perto. Ela teria ficado absolutamente maluca. Ao ouvir que ele está saindo, finalmente é hora de Arthur se unir, de volta com sua família, embora Arthur espera se reunir com sua família. Ele ainda sente que 4 meses é muito cedo. É quando o velho lhe garante que esses 4 meses serão tão dolorosos que ele vai acabar implorando para que eles passem rapidamente. Agora que sua assimilação está completa, seu treinamento está prestes a ficar ainda mais difícil. Com isso, disse que o velho sai. Bem naquele momento, os olhos de Arthur avistam seu ovo, que caiu do sofá. Por algum motivo misterioso, está começando a mostrar rachaduras como se estivesse prestes a chocar. Não muito depois que a concha começa a quebrar e sai um pequeno dragão. A primeira coisa que a criaturinha faz é solta um bocejo e em seguida cai prontamente, deixando o Arthur completamente perplexo com o que acabou de acontecer. Mais tarde, Arthur se encontra olhando para a pequena torta fofa. É claro que o dragão gostou dele, e é igualmente óbvio que Arthur acha o pequeno irresistível. Honestamente, é muito fofo, mas parece que falei cedo demais. O dragão de repente o morde, e a única razão pela qual ele libera seu aperto é porque o pequeno não gosta de como Arthur está suado. Pele salgada prova uma mordida, queima Arthur um pouco, e a queimadura deixa uma marca permanente em seu braço. A Gracinha felizmente o chama de mamãe, após o ataque. Arthur, por outro lado, não tem ideia de quem está falando com ele, mas logo ele percebe que é o dragão, e ela está literalmente falando diretamente em sua mente. Arthur a corrige dizendo que ele é um menino, então ela deveria pelo menos chamá-lo de papai. Quanto ao nome dela, ele decide chamá-la de Sylvie, depois de sua mãe, enquanto brincava com o pequeno Arthur. Repente percebe que a queimadura, marca da mordida, não é apenas uma lesão aleatória, parece que a queimadura está realmente conectando ele para o dragão de alguma forma. Enquanto ele relaxa com Sylvie, Arthur adormece. Ele de repente acorda na calada da noite. Ele olha em volta e vê Tessia segurando o pequeno dragão com tanta força que está literalmente gritando por ajuda. Parece Tessia tornou-se bastante apegada ao pequeno. Manhã chega, e enquanto Arthur caminha pelo corredor, ele percebe que Tessia
ainda está completamente ferido pela pequena criatura. Ele tem, no entanto, é claro que Sylvie, não compartilha o mesmo carinho por ela. Quando eles conhecem o velho Tessia, animadamente revela a ele que Arthur tem um novo animal de estimação. Ancião Virian atira no pequeno dragão um olhar curioso, completamente perplexo com a visão de tal animal de estimação. Agora ele está convencido de que vai morrer, do grande número de choques que Arthur lhe deu. Eventualmente, Arthur leva tempo para explicar a Virian o que aconteceu e de onde veio. Sylvie. Virian revela que seres como Sylvie geralmente só eclodem na presença de seus parentes. Quando Arthur se pergunta por que ela chocou na frente dele, a única razão pela qual eles podem inventar é que ele ativou totalmente o testamento de Sylvia, um dia antes de Arthur, então questionar o velho, perguntando se é realmente necessário esconder o pequeno. No que diz respeito a ele, a maioria das pessoas não vai perceber que ela é um ser tão poderoso. O velho reconhece seu ponto, mas o lembra que ele deveria estar mais preocupado. Sobre outras coisas, seu progresso no fortalecimento de sua manicure foi adiado durante a assimilação, mas agora que ele está totalmente acordado, é hora de ele começar a treinar seu corpo e seu novo dragão. Will Arthur pergunta sobre o próximo curso de ação, ao qual o velho responde que a melhor maneira de acessar a primeira fase de Beast, Will, é fortalecendo seu núcleo de mana e engajando-se em combate constante. Com as instruções agora claras, Arthur está pronto para a ação. Mas o velho acrescenta mais uma coisa. Se Arthur lutar contra um companheiro domador de feras, quem pode usar estágios vai ajudá-lo a crescer ainda mais. Bem naquele momento, o velho convoca sua própria besta, que rapidamente o envolve, dando-lhe uma aparência completamente nova. Antes de prosseguirmos, vamos parar um momento para entender o que o velho acabou de fazer. Basicamente, martelos besta são magos, quem pode aproveitar as habilidades únicas, herdado de uma besta mana. O primeiro estágio, conhecido como fase de aquisição, é quando um domador de bastas pode pegar emprestado o inerente de sua besta. Força, no entanto, é só no segundo estágio, chamado de fase de integração, que o mago pode realmente utilizar sua besta. Habilidades e características únicas. Para o Elder Virian, que havia desbloqueado o segundo estágio, só depois de décadas estudando sua besta, será a transformação. Permite que ele exerça a destreza mortal de uma Sombra Panther, agora fortalecido pelas habilidades do Shadow Panther. O velho instrui seu discípulo a prestar mais atenção, especialmente quando ele se aproxima por trás dele. Este aviso prévio deixa Arthur profundamente inquieto. Do que ele pode reunir, o velho está essencialmente dizendo. Ele será capaz de se aproximar furtivamente dele, mesmo que Arthur esteja ciente de suas intenções. Em um instante o velho desaparece de vista, e antes que nosso menino possa processá-lo, ele sente um leve toque em seu ombro. Arthur gira rapidamente em uma velocidade impressionante, mas não encontra ninguém atrás dele, antes que ele possa reagir mais. O velho mais uma vez aparece atrás dele, pegando Arthur completamente desprevenido. Desta vez Arthur se rende, incapaz de acompanhar a velocidade ofuscante do velho, e a pura presença da sombra, forma aterrorizante da pantera. Uma visão inspiradora e indutora de trauma. O velho revela uma desvantagem significativa da fase de integração. Também cobra um pedágio pesado em seu corpo. Toda vez que ele ativa Arthur, no entanto, ainda está impressionado com a velocidade do velho. Os movimentos por si só foram impressionantes, mas o que realmente o abalou foi a incapacidade de sentir a presença de Virian, mesmo quando ele estava diretamente atrás dele. Aparentemente panteras sombrias, possuir a capacidade única de manipular instantaneamente o vento. E o som se tornando indetectável, Virian decide que a brincadeira acabou e estende uma espada em direção a Arthur, sinalizando que o treinamento real está prestes a começar. Dias passam rapidamente, enquanto Arthur fica completamente imerso em seu treinamento. Sob a orientação de Virion e através de seus próprios insights, Arthur consegue acessar o primeiro estágio de seu dragão vontade, além de dominar o primeiro estágio. Virion ensina a Arthur
Como esconder a presença de sua besta vontade de outros magos? Quando Arthur não está fortalecendo seu núcleo de mana, ou mergulhar mais fundo na vontade do dragão de Sylvia, ele está lutando contra Virion. Felizmente, o processo de assimilação tornou seu corpo resiliente, o suficiente para suportar o treinamento implacável e condicionamento em seu tempo de inatividade. Arthur faz questão de abraçar as alegrias e inocências da infância. Assim como Sylvia desejou para ele, ele valoriza esses momentos, especialmente quando seu tempo se esgota. Finalmente chega o dia de sua partida. Tésia está arrasada, para dizer o mínimo, depois de passar todos os dias juntos, nos últimos anos, dando a notícia de sua partida iminente. Foi especialmente difícil para ela. Agora Arthur está pronto para sair, sua bolsa totalmente embalada. Ele também se certifica de esconder o que Mark Sylvie deu a ele, cobrindo-o através daquelas penas que Sylvia deu a ele. A carruagem está pronta para tirar Arthur, e como um gesto de despedida, o velho entrega-lhe um pingente, adornado com o brasão da Aerolith House. O pingente foi feito para ajudá-lo a navegar na floresta. Agora é a vez de Tessia dizer suas palavras de despedida para Arthur. Mas em vez de falar, ela simplesmente acena com a cabeça de uma maneira abatida. No entanto, sua tristeza rapidamente derreteu. Quando Arthur a puxa para um abraço apertado, o calor do abraço a domina, e ela começa a chorar incontrolavelmente. Depois de trocarem suas despedidas, Arthur entra na carruagem, apenas para encontrar Fireth e alguns cavaleiros acompanhantes. Acompanhando-o na jornada, Fireth imediatamente reconhece Arthur. Mas nosso menino não tem ideia de quem é essa pessoa. Fireth começa a gritar, e lembrando Arthur da época em que duelaram, quando este humilde humano supostamente ganhou injustamente. Assim que Arthur se lembrar do nome de Fireth, ele o cumprimenta educadamente, que ajuda mas a aliviar a raiva de Fireth. No entanto, o constrangimento das fadas retorna rapidamente. Quando um de seus amigos expõe casualmente seu apelido, Fei Fei, na frente de um humano humilde. Apesar do começo rochoso, o grupo passa a jornada, com o humor mais animado possível. Logo a carruagem cruza o portal, e eles entram na cidade flutuante de Zirus. Zirus está zumbindo com a vida. Uma cidade repleta de pessoas de todas as profissões e estilos de vida. A carruagem finalmente para na frente de uma grande mansão, onde sua família está hospedada. Diante das portas altas, Arthur sente seu peito apertar enquanto bate. As memórias dos últimos 3 anos inundam sua mente. Ele se lembra da queda aterrorizante da colina, que quase ceifou sua vida, a perda devastadora de alguém querido para ele. O sangue em suas mãos e o cansativo treinamento que o moldou em quem ele é agora. Mas nenhuma dessas experiências parece tão assustadora quanto esta. Momento em que ele engole sua ansiedade e aguarda a resposta à sua batida. Uma empregada responde rapidamente suas batidas e abre as portas. Logo atrás dela está uma garotinha, não mais de 3, seus olhos brilhantes, curiosos e cheios de vida. Então, depois do que parece uma eternidade, finalmente avistamos Alice, sua mãe perseguindo o pequeno Eleanor Lewin. Mas no momento em que o olhar de Alice pousa em seu filho, ela congela no local, até a tigela de comida que ela estava segurando escorrega de suas mãos o menino. Por outro lado, está igualmente sobrecarregado de emoções. Pensar que este pequeno é sua irmã, ele reúne seus pensamentos, pisca um sorriso e cumprimenta sua mãe. No momento mais sincero possível, sua mãe vem correndo em resposta e o abraça com força. As lágrimas da mãe simplesmente não conseguem parar de cair, e até o pequeno fica sobrecarregado e começa a soluçar, vendo sua mãe em uma condição como esta. Não vamos esquecer Reynolds, que estava tão ansioso para conhecer seu filho. Enquanto as portas da mansão permanecem abertas, ele segue o exemplo, juntando-se à farra de abraços com sua esposa. A família de 4 passa este momento sincero juntos, saboreando o reencontro. O momento é tão tocante que até a empregada começa a chorar. Uma vez que todos se acalmam, eles bombardeiam Arthur com todos os tipos de perguntas. Enquanto isso, a pequena Ellie se senta ao lado deles.
claramente irritada com a falta de atenção que ela está recebendo. Alice percebe a expressão de mau humor de sua filha e rapidamente a chama, encorajando-a a cumprimentar seu irmão mais velho. Não é surpreendente que o pequeno não entende totalmente o conceito de um irmão mais velho, mas depois de um momento de hesitação, ela finalmente caminha em direção a Arthur. Sua mãe gentilmente a lembra que ele é o mesmo irmão. Ela ouviu falar em todas aquelas histórias para dormir. A adorável garotinha chama seu irmão mais velho, com um título que ele merece. E Arthur retribui calorosamente também. Uma vez que todos estejam acomodados, Arthur leva algum tempo para explicar tudo. Desde o início, enquanto ele confia em sua família, ele omite cuidadosamente certos detalhes. Enquanto reconta seu passado, ele explica sua sobrevivência da queda do penhasco, como uma combinação de sorte e o uso inconsciente de magia de seu corpo para protegê-lo. A partir daí, ele continua com a história de encontrar Tessa, passar um tempo no reino de Eleanor e se recuperar. O que Arthur diz faz sentido para seus pais, mas a atenção de Reynold é atraída para a pequena criatura, empoleirado na cabeça de Arthur. Curiosidade leva a melhor sobre ele, e ele pergunta sobre isso. Arthur responde honestamente, explicando que ele tropeçou em uma toca de besta mana, onde a mãe de Sylvie estava morrendo de um ferimento. Enquanto ele não podia fazer nada para salvar a mãe, ele escolheu cuidar de Sylvie daquele ponto em diante. A mãe, preocupada, então, pergunta se ele está realmente curado. Especialmente, dada a doença que ele sofreu no passado, Arthur a tranquiliza com confiança de que ele está bem agora, explicando que sua condição tinha mais a ver com a instabilidade de seu monocore de acordar muito cedo. No entanto, ele não lhes diz toda a verdade. No fundo, ele sente uma pontada de culpa por manter segredos de sua família. Mas ele sabe, é muito perigoso para eles saberem tudo, até que ele se torne mais forte. Falando de Monacor, seu velho dispara, e com entusiasmo pergunta sobre o palco Monacor. Seu filho atualmente está em... Mas o filho questiona o pai de volta, perguntando sobre seu estágio manicore, orgulhoso Reynolds. Orgulhosamente se gaba de que ele rompeu há 2 anos e entrou no estágio laranja escuro. Bem parece que isso é realmente uma façanha para se sentir orgulhoso, porque Arthur não esperava seu pai para avançar para o próximo estágio. Então ele tem certeza de que seu pai deve ter trabalhado duro. Seu pai não se intimida e deixa seu orgulho e confiança falarem. Reynolds, então, joga a pergunta de volta para seu filho, e Arthur responde hesitantemente que é vermelho claro, assim que a mente do velho registra as palavras. Vermelho claro, ele está literalmente chocado. Puta merda, diz Reynolds, depois de ouvir seu filho Ellie. Também se anima a ouvir esta pequena frase, e ela prontamente repete as 2 palavras depois de seu pai. A mãe fica irritada ao ver esse pai não confiável, xingando na frente de seu pequeno Reynolds. Rapidamente ordena que seu filho saia com ele, para uma luta no quintal, vendo esse lado usual de seu pai. Coloca um grande sorriso no rosto de Arthur. Ele finalmente começa a sentir que realmente voltou. De repente, alguém vem invadindo a mansão, depois de receber o relatório de que Arthur está vivo. É uma família de 3, e parece que essas são as pessoas que estavam tomando. Cuidar da família de Arthur Reynolds prontamente apresenta seu velho amigo Vincent Helstia, que dirige a casa de leilões Helstia. Esta casa também pertence a eles também. Arthur educadamente inclina a cabeça, usando todas as maneiras que ele pode reunir, e cumprimenta o senhor e a senhora Helstia, enquanto Reynolds continua a tagarelar, senhor e senhora Helsley. Notamos um forte contraste entre Arthur e seu pai. Por um momento, Vincent até questiona se Arthur é realmente relacionado ao sangue de Reynolds. De qualquer forma, a senhora Helsley faz questão de apresentar sua filha a Arthur. O nome dela é Lilia Arthur, e Sylvie respondem calorosamente à garota. No entanto, a saudação de Arthur passa despercebida, porque Lilia experimenta amor à primeira vista. Não com ele, mas com a pequena criatura, descansando em seu ombro. Agora que as gentilezas acabaram, Reynolds decide prosseguir com o duelo que estavam planejando. Depois de sair,
Pai e filho esticam seus corpos em preparação. A senhora Halstead obriga o marido a sentar-se, ao qual o homem relutantemente cumpre. Ele está claramente perplexo. Depois de ouvir que uma criança de 8 anos não apenas despertou, mas já passou por 3 estágios. Mesmo aqueles snobs, pirralhos, gênios admitidos na Cyrus Academy, estão mal no estágio vermelho escuro, e eles têm 11 ou 12 enquanto isso. Percebendo o quão duvidoso Vincent parece, Arthur sente, aliviado por não ter revelado muito sobre seus poderes. Afinal, vermelho claro é apenas o começo. Se ele pode treinar seu corpo enquanto assimila com a besta de Sylvie, ele sabe que estará em uma liga própria de qualquer maneira. Seu pai está todo preparado e pronto para um confronto com seu filho Arthur. Por outro lado, está igualmente preparado para o desafio que temos pela frente. Ambos correram um para o outro, com Arthur assumindo a liderança, lançando o primeiro soco. Mirou diretamente em seu pai, mas Reynolds bloqueia o soco de seu filho com as mãos nuas. No entanto, Arthur rapidamente muda a maré, executando um movimento completamente inesperado, que seu pai nem viu chegando. Ainda Reynolds não é um pônei de um truque. Ele rapidamente lê as intenções de seu filho, e degraus laterais, apenas o suficiente para evitar o golpe direto direcionado a ele. Arthur, embora, consegue agarrar a vantagem e agarra seu pai, na tentativa de jogá-lo para frente. Reynolds, no entanto, recupera seu equilíbrio no meio do movimento e pousa de pé com sutileza. Depois de alguns golpes são trocados. Reynolds é forçado a reconhecer as proezas crescentes de seu filho, embora ele deixe claro que está se segurando até agora. Ele avisa Arthur que a partir deste ponto em diante, as coisas não serão tão fáceis. O pai cerra os punhos e acende o fogo dentro dele, literalmente e figurativamente. Este é um pequeno truque que ele pegou, depois de romper para o escuro. Estágio laranja. Para entender o novo truque que Reynolds acabou de fazer, um pouco de conhecimento é necessário, magos. A partir de seu despertar, sempre tem afinidades ou pontos fortes, em termos de quais elementos eles podem controlar melhor. Os pais costumam procurar profissionais para testes caros em seus filhos, para que eles possam aprender desde o início. Qual caminho empurrar seu mago recém-nascido para neste mundo? Conjuradores têm a vantagem inata de ser capaz de manifestar e manipular o elemento de sua afinidade. Desde o início, por outro lado, aumentadores têm uma afinidade mais sutil por elementos, com manifestação real dos elementos, vindo somente depois de cruzar um certo limite. Para seu pai, que estava lutando e treinando duro, desde tenra idade sem treinamento formal, demorou até o Orange estágio principal para transformar seu uso explosivo de mana em fogo real. Mas, do mundo de onde Arthur veio, elementos não eram algo com o qual você nasceu. Eles eram um caminho que se tomou de boa vontade. Você vê que o talento desempenhou um grande papel nisso. Mas como ninguém estava restrito a apenas uma afinidade, trabalho duro também desempenhou um papel significativo. Então, para Arthur, que tinha tantas vantagens, depois de vir a este mundo, aprendeu um truque ou dois. Também, meu cara, também libera esse poder crepitante. Ele tem debaixo da manga, enquanto os dois concorrentes ficam cara a cara, pronto para dar tudo de si. Vincent fica com o queixo pendurado. O fato de Arthur ser um desviante é um feito em si. Se gostou, então não para por aqui. O próximo capítulo vai te prender ainda mais. Deixa o like, se inscreve no canal Seu Mangá e ativa o sininho para continuar acompanhando essa saga de tirar o fôlego. Te vejo no próximo episódio.